meninas, tudo bom? Estamos começando mais um podcast Por Trás dos Cílios e hoje a nossa convidada é muito especial. Ela é fisioterapeuta já há 20 anos, está na área da beleza há mais de 10 anos. Ela é de São Paulo, mas mora aqui em Campinas. Criadora do método Lip Tint Gloss. Eu que estou me especializando em lábios já fiz um curso com ela. Ela tem 43 anos e é a Sabrina Correia. Muito obrigada, meu amor, por ter aceitado o Eu que convite. agradeço, é um grande prazer, né? Além de uma aluna muito querida, receber esse convite para mim foi uma honra mesmo. Falar um pouco da nossa caminhada é para mim muito importante. É muito legal falar sobre a história, né? Muito bom, eu acho que a gente precisa passar mais isso para quem está chegando agora na nossa área, até para quem já tem uma certa experiência, né? Que às vezes aí enrosca no meio da caminhada, então acho que a gente tem muito a acrescentar. Sim, com certeza. Muito obrigada, viu? Eu é quem agradeço. Então vamos começar. Me conta um pouquinho como e quando você começou na área da beleza. Bom, eu me formei em 2001 em fisioterapia, mas atuei na parte clínica, hospitalar e morava em São Paulo, então tinha uma vida muito extremamente corrida. Aí decidi, casei, né, e queria ter filho, queria, né, ter uma vida mais tranquila. Mas na fisioterapia já fazia alguns atendimentos em drenagem linfática, embora nessa época na faculdade a gente não aprendia muito massoterapia, drenagem, não era focado nisso. Sim. Era mais clínica, hospitalar, reabilitação mesmo. Sim. Mas fui atrás de alguns cursinhos ali para me especializar. E comecei a entrar na área da beleza. Então eu atendia alguns pacientes no hospital, atendia pacientes em casa e atendia as filhas dos pacientes fazendo drenagem, fazendo legal. alguma coisa de beleza, né? Sim. Massagem, modelador, enfim. Então já começou a despertar o meu desejo nessa época de trabalhar com a beleza. Mas ainda o meu foco estava na fisioterapia mesmo. Mas como eu queria ter uma vida um pouco mais tranquila, em São Paulo era impossível. Minha família já tinha vindo para cá para abrir um negócio próprio. E mais uma vez, que a gente vai falar mais pra frente. E aí recebi essa proposta dos meus pais, vamos pra lá, né? Vocês conseguem estar com a gente nesse negócio e ter uma vida mais tranquila, fugir um pouco dessa loucura da área da saúde, porque mesmo, exige demais da gente. Exige mesmo. E aí vim pra cá e a gente começou aí a trabalhar com comércio, algo que eu nunca tinha lidado na minha vida, porém, né, eu acho que tudo é uma experiência. E aí vim pra cá. Mas com o passar do tempo eu não me encaixei muito bem naquele negócio e a gente começou a passar algumas dificuldades dentro do nosso negócio. E o negócio começou a diminuir, que era um negócio que se tornou muito amplo. E aí eu comecei a pensar que talvez eu tivesse que voltar para minha área ou fazer alguma coisa que eu gostasse um pouco mais. Foi quando eu pensei em voltar para a área da beleza, já que eu tinha uma formação como fisioterapeuta. E aí um certo dia estava fazendo minha unha, num salão, passando por esse processo de perdas na minha família já, num processo bem adiantado, e eu fazendo a minha unha, que não era uma coisa que eu fazia de costume mais, porque eu já não tinha financeiramente condição de manter o que eu tinha antes. E aí aquele dia, pra melhorar minha autoestima, eu falei, eu preciso me cuidar um pouco, fui fazer. E num bate-papo com a manicure, a cabeleireira ouviu e falou, eu tenho uma sala aqui, você não tem interesse em alugar essa sala? E aí foi quando começou, eu voltei para minha área, mas não na área hospitalar. Aí eu queria realmente atuar com a área da beleza e comecei naquela salinha dentro de um salão, fazendo drenagem linfática. Focado em corpo mesmo. Focado em corporal, que foi a época que estava muito em alta criolipólise, drenagem, massagem modeladora, aqueles pacotes de 10 sessões. E comecei aos poucos e ganhando clientes, as clientes da cabeleireira mesmo, o boca a boca, alguém que estava ali que indicava pra cunhada. E aí comecei a fazer, foi em 2000, que ano agora? Foi mais ou menos em 2014, mais ou menos 2013, 2014, mais ou menos. Por conta que antigamente, não faz tanto tempo, não tinha tanta rede social como hoje. Era mais difícil a divulgação, né? Era. Mas o nosso ponto forte era o que a gente está deixando de fazer hoje. Que é o offline. O boca a boca. A gente está esquecendo que as nossas clientes são a maior prova ali dos nossos resultados, inclusive do nosso atendimento. Porque ela fala, gente, fui num lugar, fui tão bem atendida. Sabe aqueles detalhezinhos que a gente fala? Despertar os sentidos do café, da lembrança que você recebe no final. Então foi tudo isso que eu comecei a fazer ali. Eu lembro que tinha uma época, a Bosch aqui perto, né? Sim.
que eu cheguei a ter 20 clientes Nossa. da Bosch. Então, que vinham pra mim Por do indicação. boca a boca, exatamente. O boca a boca é muito importante. E eu também já vi que as pessoas confiam mais em amigos e familiares. Demais. E sim. por isso os micro-influenciadores são muito fortes. Porque Muito. depois de amigos e familiares vem o micro-influenciador. Então não adianta também a gente ficar focando só em coisas grandes ou Instagram grandes, porque não é o que traz mesmo o cliente. Como você vai ser conhecido na internet se você não é conhecido no seu bairro, na sua rua, no seu comércio, no comércio que você frequenta? Não é? Um processo que eu acho que as profissionais iniciantes estão pulando. Sim. Né? Estão pulando, porque a rede social ficou tão forte. Isso. E ela tem um poder tão grande, realmente tão abrangente, e a gente passou a pular essa etapa, que é uma etapa importantíssima para ganhar experiência. Sim. Né? Do que proporcionar, de como atender a cliente. Então, o boca a boca, e não era só isso que eu fazia. Eu utilizava folders que eu deixava nos lugares. Eu fazia parcerias, né? Com outros dentistas, médicos, quando a cliente falava para mim, eu trabalho com... Tem uma loja, né? Uma lojinha de perfume, tem uma lojinha... Eu deixava sempre os meus cartões, que na época a gente usava muito cartão. Cartão de visita, cartão né? de visita, os folders. Então, eu consegui, grande parte das minhas clientes naquela época foi pelo bom resultado e o bom atendimento que levava as pessoas a voltarem comigo e indicarem o meu trabalho. Mas sabe o que eu percebo hoje? O que as pessoas podem fazer é pôr o QR Code num cartão de visita e aí deixar. Porque aí a pessoa vai entrar no Instagram. Perfeito, né? Perfeito. É uma maneira de se adaptar ao mundo Sim. que a gente está vivendo agora, né? Sim. Ninguém vai pegar o seu cartãozinho, de repente vai ler ali, vai gravar o seu telefone. As pessoas estão muito imediatistas, né? A adicionar o seu contato para chamar você. Mas o QR Code seria uma excelente. Mas o que eu vi esses ideia. dias, também eu fui comprar cookie aqui perto, numa loja de cookie, pra deixar no café, porque eu gosto dessa experiência. E aí tinha não era nem um cartão, era tipo esse negócio de acrílico, né, com papel, um QR Code, com um presente da clínica da Natália Beauty. Aí você fazia o QR Code, passava e ganhava, eu nem lembro o que era, mas alguma coisa lá na clínica dela. Então é uma forma de você atrair o seu cliente, né? Perfeito. Dando um brinde, alguma coisa, que seja um design de sobrancelha, alguma coisa, a pessoa agenda e vai conhecer o seu espaço. Exatamente. E as pessoas vão sim, elas, bom, cliente, a gente adora um brindezinho, a gente pode ser uma coisa simples, a gente adora chegar num lugar. Esses dias uma aluna me perguntou dessa dificuldade de ter os primeiros clientes. E uma vez eu fiz uma ação que me trouxe muito retorno, que foi colocar os bombonzinhos em formato de boca. Ai, que legal! De chocolate numa clínica onde faziam a harmonização facial e o preenchimento labial. Então já... Eu deixei uma cestinha que tinha ali o meu cartão, o meu contato, o folder também e o bombonzinho, o chocolate em formato de lábio. Que legal. Então, quem fazia, principalmente preenchimento labial, ganhava um desconto para fazer a coloração. Então, achei que foi uma ação muito bacana também. O que eu achei legal, você contando, é que você já foi num público que é interessado em boca. Já é se ela busca o preenchimento, ela já gosta. Foi exatamente direto. Poderia ser num design de unhas, poderia ser também, né? Tudo que é da área da beleza, eu acho que se encaixaria ali. Mas eu acho que a questão de ser na dentista e quem já trabalha foi muito certeira. Foi muito certeira. Porque eu também já fiz muitas ações e tem aquelas que dão mais certo e tem as que dão menos certo. Sim. E quando eu fiz, eu lembro que eu não imaginei, mas com a loja de roupa deu muito certo. Deu muito certo. Mas porque eu acho que é o público que já gosta de aparência. Sim. Então foi uma parceria que deu certo pra mim. E influencer também, influencer de moda e estilo. E eu achava que não, que tinha que ser influencer de beleza. E não, às vezes não. Você tem que ir procurando a ação que dá certo pro seu público, né? Sim, isso é muito importante, o que você disse mesmo, porque a gente tá na área da beleza, então a gente só busca conteúdos e ações dentro daquela área. A gente esquece de abrir o nosso leque. Inclusive leituras de outros temas. Sim. Seguir no Instagram pessoas que falam de outros temas. A gente tem insights, eu falo isso no grupo para as minhas alunas o tempo todo. Às vezes eu tô assistindo uma pessoa falando de um setor que nem é meu, financeiro, por exemplo. E eu assistindo aquele vídeo ali, às vezes 2, 3 minutinhos de vídeos,
já puxei uma ideia pra mim, entendeu? Então abri, né, o horizonte mesmo. Uma vez eu tava ouvindo até um podcast da Camila Coutinho, não sei se ela participava ou se era dela, não lembro. E ela falou exatamente isso. Ela falou: as minhas melhores ideias e meus maiores insights vêm quando eu estou fora da minha área. Porque sim. ela falou: o que me faz ser criativa é estar sempre antenada fora da minha área. Isso E mesmo. isso abriu minha mente. Eu falei: gente, realmente, não adianta você ficar ali vendo reels, por exemplo, reels, só da área da beleza, porque Sim. você vai criar mais do mesmo. Você tem Mais que ir do pra mesmo. outras áreas e falar: como eu aplico isso na minha área? Perfeito, não é? perfeito. Às vezes um setor que... Por isso que quando eu passo Reels ou passo feed, se você pegar meu Instagram, eu sigo todo tipo de gente, de setor. Sim. Porque são onde eu tenho os meus maiores insights. Toda vez que eu fico muito só na minha área, eu percebo que eu fico repetitiva. Porque daí E você não pega tenho criatividade. o trem já tá andando e você vai atrás. Exatamente. E repetitiva e muitas vezes confusa. É verdade. Confusa. Às vezes a nossa própria área, cada um falando alguma coisa, falo isso para as alunas também, tenha como referência 3, 4, 5 pessoas. Sim. E siga, se é que a pessoa que você gosta, é o conteúdo que você mais curte, que te acrescenta, sigam essas pessoas, porque abrir esse leque demais pode te confundir. Né? Então acho que você tem que ter 4, 5 referências de profissionais, falar, essa profissional, meu estilo de trabalho tem esse, então eu vou seguir essas profissionais, pra gente não ficar confuso e não ficar se comparando e gerar aquele sentimento de frustração, né? Mas, nossa, a gente tava falando do seu começo, a gente já até mudou o assunto aí. Mas podcast, entrevista. É isso aí aí. mesmo, a gente vai conforme flui, né? Sim. Mas aí foi difícil seu início no corporal, retomar sua carreira na fisioterapia? Não foi fácil, né? Quem escuta eu falar, pensa que, nossa, ela já começou a atender e já tinha um monte de clientes. Não, tinha às vezes que eu ia pro salão, às vezes pagava aquele aluguel o mês todo, eu ia pro salão uma vez na semana para atender, às vezes 2 clientes. Aquele problema da cliente marcar e a gente ainda não tá preparado, não faz um agendamento com sinal, não leva um comprometimento maior. E aí desmarcava. Sim. Então eu tive todos esses problemas do início. Então muitas vezes eu fui para atender uma cliente. E não tinha, por exemplo, um protocolo ou uma política de agendamento? Não né? tinha. Eu comecei muito assim, numa velocidade de correr atrás, a minha sensação do que eu perdi. Entendi. Do tempo que eu perdi, né? Do que eu não estava fazendo há muito tempo e tinham pessoas que estavam muito além de mim, porque eu fiquei parada aí no comércio uns bons anos. E agora eu chego aqui e não sei mais atuar com isso, porque como eu te falei, a área da beleza não corre fogo, né? E eu tava desatualizada. Sim. Então eu tinha essa sensação que eu tinha que correr atrás e me perdi um pouco nesse processo do início. E não padronizar o meu atendimento me prejudicou. Entendi. Sim, no começo me prejudicou. Até que a duras penas eu falei, eu preciso criar uma política de agendamento. Questões de pagamento, eu preciso criar um critério, né? Sim. Foi quando eu aos poucos fui colocando uma coisa por vez, adaptando, melhorando, e aí sim, comecei a melhorar o meu atendimento, começaram a crescer as clientes, mas gente, não foi rápido. Não. Foi um processo lento mesmo. Tem muitas alunas que eu vejo, e você também deve ver, que primeiro elas começam nessa época do digital, da mídia social, que é diferente. Elas querem pular etapas porque elas veem aquilo muito grande já de outras profissionais. E aí elas também não querem ter esses protocolos, elas falam, não, eu acho melhor não ter ainda, elas têm certo medo. Só que é melhor começar já, né? Já se impor. Porque depois é difícil, você acostuma a cliente. O cliente nunca teve que pagar um agendamento, de repente tem que pagar pra agendar. Sim. Ela não vai querer. Eu tinha medo. Eu tinha medo de pedir para as clientes que precisava dar um sinal para fechar. Mas era pior quando ela não dava o meu sinal e chegava na data e eu tinha expectativa que eu ia receber aquele valor, aquele dia, e ela não ia. Então, o meu medo se transformava em frustração. Sim. Então, eu tive que parar e pensar, não, eu preciso criar os critérios de agendamento, vai pagar sinal, não vai fechar pacote, como que é a forma de pagamento, para que eu não sofresse depois. Na verdade, eu só adiava aquele sofrimento, a expectativa de que aquela cliente ia voltar, ia fechar comigo. Sim. E quando chegava no dia, ela não vinha, porque ela não tinha aquele comprometimento, né? E o sinal, ele já é uma peneira de quem vai querer vir mesmo, porque pode ser R$10. Se a pessoa pagou, ela vem. Ela vem. Ninguém e quer perder. Quando eu adaptei isso, eu vi que quem não vinha e quem não fazia o sinal,
já não viria. Ela já não viria, né? Você só então não eu perdeu o tive. tempo. Exatamente, eu só não perdi o tempo. E foram muitas vezes que eu cheguei aí até o local e chegava lá 10, 15 minutos, Sim. porque tem pessoas que não têm nenhum comprometimento de te avisar, né? Eu não posso ir com antecedência. Sim. E aquilo pra mim era frustrante. Mas era frustrante num grau mesmo que me atingia até o meu nível pessoal. A gente se sente assim, por que que eu não consigo trazer essa cliente, né? Eu voltava pra casa arrasada. Mas faltava só um posicionamento. Só me posicionar. E aí, no momento que eu comecei a me posicionar, eu vi que quem fechava ali aquele atendimento, quem fechava o sinal, realmente viria. Sim. E se gostasse, realmente ficaria. Então, assim, Sim. me poupou tempo, me poupou psicológico, né? Me poupei e fui me tornando uma profissional melhor. Foi aí que eu acho que eu comecei a ganhar um pouco mais de autoridade. Sim. Mas é aquilo, então, quando a gente se valoriza, a cliente valoriza muito mais, né? Sem dúvidas. A gente aprendi a duras penas. Sim. Eu acho que hoje, as nossas alunas, principalmente, têm a chance de receber essa informação. Sim. Porque nesta época, a gente não tinha tanto acesso, então eu não recebia essa informação. Sim. Se eu quisesse essa informação, eu talvez teria ela dentro de algum outro curso que eu fosse fazer. Então, assim, foi algo que a gente aprendeu na raça, mas que hoje elas têm a oportunidade de ter essa informação com um pouco mais de facilidade. Como conduzir isso, que é importantíssimo. Mas tem que praticar. Porque só saber não vale se não pratica, né? Tem um pouco de autoconhecimento, autoestima envolvido nisso, Sim. né? Até na hora de precificar também, eu vejo que a autoestima conta muito. Se a pessoa Demais. tem confiança, mesmo que o trabalho não seja tão bom, ela precifica de uma forma um pouco melhor. Sim. Né? E aí, às vezes, aquela pessoa que tem um trabalho maravilhoso, mas ela não confia tanto em si mesma, já precifica, às vezes, errado ou de uma forma que não valoriza tanto um trabalho tão bonito e tão bem feito. Isso, como se ela não tivesse merecimento por aquilo, né? E aí a gente entra já numa questão mais profunda e mais pessoal mesmo, de vida mesmo. Pra você ver como a gente precisa trabalhar todos os setores. E é o que eu acho bonito unir. no empreendedorismo. Você acaba evoluindo não só no profissional, você tem que evoluir como pessoa, porque senão não vai pra frente o seu negócio. Exatamente. Né? A gente vê muita gente desmembrando, né? O profissional, o pessoal, até na rede social. Ou posta muito do pessoal ou não posta nada do pessoal. E na verdade o que as pessoas querem hoje é linkar, é saber que a gente é humana, né? Sim. A gente tem uma história de vida, mas a gente tem uma família, então acho que esse link e realmente ajudar, isso ajuda. Eu acho que crescimento pessoal é um dos insights que a gente precisa ter para evoluir no empreendedorismo, sem dúvida. Com certeza. Mas aí você, então, teve até uma ousadia. Você já alugou uma sala sem saber se ia dar certo. Sem saber se vai poder pagar. Então você já arriscou ali, né? Que é uma característica de empreendedor. O risco sempre existe. O risco, né? Eu acho que a minha história mesmo de vida fez com que eu já tenho esse perfil mesmo. Mas nessa época, eu acho que eu não era ainda tão, embora você tenha dito, né, eu não era tão corajosa como eu sou hoje. Entendi. Eu ainda fiz isso com certo medo. Mas eu tava em um momento da vida que eu não tinha alternativa. Eu percebi isso. Tipo, você não ia ter mais nada a perder. Não. O máximo que eu teria que falar pra ela daqui 2 meses, eu falo, não te paguei o aluguel, eu posso fazer um acordo, negociar com você e procurar um outro trabalho pra poder arcar com aquilo que eu deixei pra trás. E eu já estava num momento de muita dívida, e eu já tinha um filho, e eu já tinha uma casa. Então, a vida me empurrou ali, mas eu confiei, né? Eu acho que a fé e a confiança nessa hora, a autoestima, eu sabia que eu ia entregar um bom trabalho. Eu sabia que eu ia dar. Era uma sala onde eu não tinha ar-condicionado. Eu tenho algumas fotos ainda, porque eu guardo aquele aventalzinho, né? Sem manga, não tinha ar-condicionado. Eu trabalhava com corporal. Tinha dias que era 7. Quando eu consegui ter mais clientes, era 7, 8 clientes, uma seguida da outra, sem parar. E eu lembro de terminar o meu dia e minha roupa por baixo estava molhada. Molhada. Porque eu atendi direto, não tinha ar. Então, assim, nem todo mundo vai começar na condição de uma bela de uma maca. Imagina. De um ar, de uma sala super linda. Mas eu peguei o que eu tinha, comprei um pote de creme, né? Ela já tinha uma maca lá, não era nem maca minha, a sala já estava montada, era uma sala super bonitinha, então eu não precisei. Ela tinha um equipamento que ela me fez parcelado, que legal, de ultrassom. Eu precisaria comprar os potes de creme, toalhas, só. E foi assim que eu comecei.
Então você encontrou uma oportunidade. Eu ainda. encontrei uma oportunidade ali e eu sabia que eu não podia deixar escapar, mas para isso eu tinha que executar um bom trabalho, Sim. que foi o que eu me propus a fazer na Sim. época. E isso me custou, sim, fisicamente, me custava muito, sabe? A gente trabalhar com corporal é uma área Sim. mais difícil, eu não tinha equipamentos, então eu fazia tudo no no braço mesmo, Sim. é. Mas ó, você falou, eu também, quando eu saí do salão, eu lembro que eu fui numa loja Xing Ling, vamos dizer assim, né? Sem preconceito, pelo amor de Deus. É. Mas eu comprei uns puffzinhos de R$20, uma maca de R$300, que era estreitíssima. E Eu sei era qual isso, que é, não tinha eu nem. tenho até Eu não tinha hoje. nem luz, não tinha nada. Mas eu não tinha um carrinho, era um puff de apoio, um puff pra eu sentar. E eu trabalhava assim, porque no Cílios a gente trabalha sentado. Então hoje eu tenho uma maca de R$4.000, uma maca que tem massagem. Mas Uma quando eu sala, você comecei, tem- era isso. E era o que eu tinha. E eu achava lindo também. Eu comprei um espelho lá também, uma moldura dourada, eu achava maravilhoso. Amava aquilo, eu falava, amava gente. aquela sala, eu amava arrumar, eu fui criar um cheirinho específico, que era o que eu podia, né? Então, eu já amava aquilo do jeito que ele era, com o que eu podia. Há um tempo atrás agora eu recebi uma aluna, você me falou, me lembrou, e ela falou, olha que interessante, eu fiz um curso onde 2 alunas. Uma delas tinha um poder aquisitivo mais alto, o marido ajudava e ela estava estagnada porque não tinha autoconfiança. Já tinha uma mulher mais madura, não conseguia desenvolver. Ela podia alugar uma sala que ela quisesse, ela podia, né? Mas ela não conseguia. Essa outra tinha um outro emprego que trabalhava durante o dia todo e fazia os cílios à noite, é de uma outra cidade, na máquina, a minha bancada e minha máquina de costura dentro do meu apartamento, ela disse. E me mostrou uma foto, ela pôs um vasinho com flor. Então eu tive ali o encontro no mesmo curso das 2, né? Uma que tinha toda a oportunidade e não tinha autoconfiança, e a outra com uma vida um pouquinho mais difícil, que deu um jeito no apartamento, comprou uma maca, um puffzinho, como você disse, colocou a máquina de costura, ela falou, eu cubro, ponho umas flores pra ninguém perceber que é uma máquina de costura. Tá vendo? Né? Graças a Deus, hoje eu sigo as 2. Sim. Já foi o ano passado que elas vieram. Ambas estão indo super bem. Sim. Né? Essa que tinha mais restrição foi atrás do estúdio, abriu o estúdio, montou, já fez outros cursos, oferece um trabalho maravilhoso, Sim. por sinal. Sim. E essa outra também, né? Já está fazendo a sua vida e provavelmente nos próximos meses capaz de sair desse emprego. Então. E viver só da área da beleza. Tá vendo? Então foi com certeza uma experiência para as 2, porque quando elas começaram a contar como era a vida de uma e como era a vida de outra, aquilo deu um conflito, um choque, né? A gente se emocionou muito, falou muito sobre isso naquele momento, porque eu vi ambas muito mexidas uma com a história da outra. Sim. Você entendeu o porquê que é mais que curso, é mais do que aprender, é você levar isso e falar assim, agora eu não tenho saída. Olha o que eu me dei, eu tô lidando com isso, eu vi uma história de uma outra pessoa, não tenho mais desculpa. Porque eu acho também que a gente tem que começar, todo mundo fala, é clichê, mas tem que começar com o que tem. Às vezes a pessoa tem mais condição, só que eu acho que a pessoa se frustra porque ela vai monta às vezes um espaço lindo, maravilhoso, mas não tem uma cliente pra entrar. Porque na verdade isso não... Você pode montar o estúdio, mas você não compra cliente, vontade de cliente, Não. desejo da cliente. Você entende? Muito. Então, o que importa é o nosso recurso, a nossa motivação, que é o motivo mais ação, que vai fazer você conseguir. Não adianta ter tudo pronto. Sem dúvida, e as pessoas hoje precisam... Hoje não, eu acho que sempre foi assim. Essa conexão que gera conosco. Então, as pessoas, eu falo isso, parece uma maneira até grosseira de falar. As pessoas não compram o seu produto, elas compram você. E existe uma grande realidade nisso, né? Sim. Então, talvez, não adianta realmente montar um estúdio tudo lindo, chiquérrimo, se você não tem isso aqui. Sim. É isso aqui que vai trazer a cliente. Claro, o resultado, técnica, a maneira que você oferece, mas Porque é isso. eu comecei numa salinha, nem era chique, nada, e você também, por exemplo, pelo que você falou. Nossa, super, comprei os tapetinhos ali, feliz da vida. Então, e é vontade. Porque pra mesmo. mim era um recomeço. E eu coloquei todas as expectativas que eu tinha ali. Foi o meu recomeço ali, né? Porque dali eu não parei mais. Em 2 anos eu já tava onde eu tô hoje. Que legal. E aí, como foi a transição pra lábios? Você faz só lábios hoje? Aí o que aconteceu? Vivemos o boom ali da criolipólise, né? Eu lembro que naquela época consegui muita cliente, consegui ganhar um dinheiro ali razoável
Mas a questão do corporal começou a ficar bem difícil pra mim. Porque assim, é cansativo, né? Não despertava mais a minha paixão. Foi uma maneira que eu comecei, mas não despertava a minha paixão. Eu já não tinha muito interesse de me atualizar, de buscar coisas novas. Até um dia que eu encontrei com uma pessoa, fui pra São Paulo e encontrei com essa pessoa, olhei a sobrancelha. Falei, nossa, a sobrancelha tá linda. Ela falou, eu fiz um método novo agora que você faz os fios da sobrancelha. Então, sei lá, coloca isso aí. Antes, né? Eu falei 2014, 2013, até um pouco antes. Eu falei, desenha fio na sobrancelha? Como assim, né? Vou fazer na minha. E fui atrás, era ali na região da Lapa. Fui fazendo a minha sobrancelha, amei. Gente, era aquele fio grosso, era aquela com dermógrafo. Hoje eu olho a foto e eu falo, Deus, como que eu amei aquilo, mas eu amei. Aquilo me despertou uma paixão que eu comecei a buscar, entender, e perguntei para profissional e fui atrás de quem fazia. Então foi logo no início. Sim. De sobrancelha fio a fio, de usar dermógrafo, equipamento, tatuagem, tinta de tatuagem, amor, cheia de azul na tinta. Jesus Cristo. Foi aí essa época que a gente achava lindo. Lindo, né? Mas aquilo já me deu uma paixão. Eu falei, não, eu vou ter que ir atrás disso, fazer o curso. Eu fui comentando, na época eu falei com a minha família e perguntava para algumas clientes se já conhecia. E aqui em Campinas, que eu já estava aqui, eu vi que não tinha realmente muito isso. Foi logo que deu o boom mesmo da micropigmentação. Eu acho que com dermógrafo devia ter o François e a Renate Barros, só. A Siqueira? Não. Não, porque o meu primeiro curso foi com a Renata Siqueira mesmo. Aqui em Campinas? Aqui em Campinas. Que eu saiba, assim, que tá há mais de 30, quase 30 anos na área, a Renate, eu conheço o François só. A Renata Siqueira, ela foi, assim, precursora mesmo. Ela começou... eu acho que ela não tá mais nessa área hoje em dia, mas foi o meu primeiro curso aqui no Cambuí. Que legal. Foi um curso de 2 dias, onde a gente aprendeu totalmente diferente do que é hoje. Totalmente. O fio era com dermógrafo, mas eu ainda vejo que algumas pessoas fazem. Compacta, né? Fio com dermógrafo, compacta. Eu lembro que o meu primeiro atendimento foi uma pele de homem, né? E eu fui orientada a fazer a compactação com a tinta até sangrar. Nossa! Quando sangrasse, que fixaria. Gente, mas eu tenho uma... Então, olha que mudanças que a gente passou, gente. Tem uma convidada que veio e falou que ela também fazia a micro até sangrar. Até sangrar, gente. Era assim que a gente aprendia. E a gente aprendia na época também que a melanina, a gente fazia uma tonalidade de cor com os pigmentos de acordo com a melanina da pele da cliente. Imagina, hoje já não se faz mais isso, né? Sim. Quando a gente fala de sobrancelhas. Então, gente, mudou, evoluiu muito. Foram 10 anos pra cá que foi assim... algo que eu não imaginei ver em micropigmentação. A gente realmente precisou. E fora que aí começou a internet, começou o digital, pro nosso bem, maravilhoso, Sim. né? Porque foi um trabalho difícil. Eu lembro que teve sangue. Eu não tinha problema, porque eu já era da área da saúde, mas eu lembro que minhas colegas, né? Não eram Você preparadas. imagina agulha, sangue. Então aquilo foi meio impactante. Tanto é que se você perguntar daquela época quem sobreviveu, quem ficou até hoje na área, eu não vejo assim, claro, passou muito tempo, né? Mas aqui em Campinas, das minhas colegas, eram 4, 5 colegas. Não lembro de ninguém ter continuado. E também, por ser uma área invasiva, era super perigoso a contaminação. Não sei se tinha esse Sim. devido cuidado, né? Tinha, mas não foi uma biossegurança. Tinha sim, mas a gente foi até bem orientado com relação a isso. Mas não era uma aula de biossegurança como a gente vê hoje, né? Hoje a gente tem muito mais informação e cuidado com relação a isso. Né? Porque a gente pode se contaminar, é muito perigoso. Muito perigoso. É muito comum, né? A gente... picar, às vezes a gente tá treinando Fazendo live, e eu já piquei meu dedo sim, uma vez. Sim. Sorte que eu fiz a ficha de anamnese e não tinha nada ali, mas assim, vai saber se é verdade. Nestes casos onde você já usou agulha na cliente e você se picou, vocês têm que sair imediatamente e procurar um foi hospital. também. Mas assim... É uma foi bem conduta superficial. super difícil, né, Sim. de ser tomada.
mas tem que imediatamente vocês vão passar na frente de todo mundo para fazer todos os exames. Isso vale para tatuador, qualquer procedimento invasivo onde você já esteve com a agulha nela e você se picou. Mesmo sendo bem superficial. Mesmo sendo bem superficial. A conduta exata, sim. Sim, porque existe até um vídeo aqui no YouTube, depois você procura, de uma micropigmentadora falando que ela passou nesse sentido. Nossa. Ela ficou na hora com muito medo de falar para cliente, mas ela lembrou da aula que ela teve e ela teve que dizer para cliente. Essa cliente era uma cliente que trabalhava na noite, né? E elas foram pro hospital e inclusive a cliente descobriu que tinha uma doença naquele dia. Gente. E elas tiveram que fazer o tratamento por 6 meses, inclusive a profissional, coquetel por 6 meses e tal. Mas assim, o mais importante disso tudo, que é uma conduta dificílima de ser tomada no momento, mas o mais importante é que ela pôde fazer isso. Sim. Porque na hora ela tomou a conduta certa. Então, se a gente pensar em conduta, o que deve acontecer é isso. Então, aí que eu comecei a fazer, eu passo, porque foi nesse dedo, né? Eu passo É muito fácil, porque a gente acaba isso, né, esticando e passando muito pertinho. Aí eu ponho esparadrapo. Perfeito. E põe a luva por cima. Maravilhoso, vou falar isso pra vocês. Vou colocar isso no curso. Eu falei, não vou mais correr esse risco não. Aí eu coloquei esparadrapo nesses 2 dedos, que são os que ficam próximos, e põe a luva por cima, e a cliente não vê. Muito bacana. Aí o esparadrapo mais grossinho. Essas ideias, muito legal. Porque aí mesmo que, como ele é grosso, mesmo que baixe, eu testei, não... Sim, não vai furar, não. Né? Porque o perigo de fato é furar. Então são coisas que a gente tem que se preparar. Sim. E quando você tem, de fato, um curso, por isso que hoje é muito importante a aula de biossegurança. Quando você tem um curso que te prepara para isso, né? Você já sai muito preparado. Imagina a nossa época, micropigmentar até sangrar. Imagina quanto a gente não lidava com sangue. Hoje em dia não mais, né? Mas naquela época a gente não muito com sangue, imagina, né? E devia inchar tudo. Menina, ele saiu, fora que não pegava uma pele extremamente rígida, o tecido conjuntivo no homem é diferente, né? Então, uma pele extremamente rígida, eu passei uma dificuldade, eu suava, aquela cor não subia. Então, assim, são experiências, por isso que o processo é o processo. Por isso que a gente precisa conhecer cada etapa. Porque as alunas chamam, e se eu errar? Gente, vai errar. Normal. E precisa errar. A bagagem vai vir. Quantas vezes eu voltei para casa, a gente comentava do início, quando eu aprendi esse primeiro curso. A maior dificuldade foi começar, né? Foi deitar uma cliente na sua maca, porque a gente treme da cabeça aos pés. Gente, e foi engraçado que eu tô há 8 anos nos cílios, mas daí quando eu fui fazer um lábio, não no curso, uma cliente, eu fiquei assim, meu Deus, será que eu sei atender? Parece que você esquece tudo. Será que eu sei atender? Você tem uma experiência, uma bagagem, você esqueceu tudo. E é uma coisa tão diferente, porque envolve outros materiais, tipo assim, é outro protocolo. Você já não tem tanto conhecimento profundo, né? Nossa, eu senti muita dificuldade. Eu falei, gente, tava na hora mesmo de eu voltar a estudar alguma coisa que é tão diferente do que eu faço sempre, porque é um desafio, né? Um desafio. A gente acomoda, né? A gente fica aqui na zona de conforto, já tô bem, faço bem, executo bem aquilo que eu faço, então vou permanecer aqui. Essa sacada de leste, fazer lábio, pra mim é sensacional. Legal, né? O que eu tenho de alunas, gente, tá tudo aqui, ó, papá. Não, é maravilhoso. Assim, uma sacada muito boa. E lábios é tão diferente porque a cor não sobe, né? E aí eu sou ansiosa, eu quero ver essa cor, eu quero ver essa cor. Mas não pode, tem que ter paciência. Não. Trabalhar, mas você é leste e você não tem paciência? Não, você acredita? Eu brinco, eu falo assim, toda a minha paciência acabou no cílio já. Então eu acho que acabou, porque é um trabalho de paciência. O que mais atrapalha a evolução de uma aluna na execução é a ansiedade. É a vontade de ver aquela boca aquele lábio já colorido, cicatrizado e já colorido, perfeito. O momento da execução, ele é muito importante. Sabe aquele respiro onde você vai fazer o esticamento da lâmina e você vai trabalhar exatamente aquilo concentrada. Falei esses dias nos stories. O teu local você já deve trabalhar assim, né? A música ou o silêncio, sem acompanhante dentro da sala. Sim, nem pedir para cliente avisá-la que você não vai conversar muito, né? Porque você tá ali concentrada no que você tá fazendo. Quem me perguntar qual que é o segredo, os resultados que você tem de lábios, é isso. É a paciência, executar, já vai trabalhando aí. É executar esse processo tão concentrado ali
e tão paciente nas passadas, porque a cor vai subir. Sim. Pode ficar tranquila. Você vai limpar, ela vai aparecer. Não, e né? quando você tá passando a primeira vez e a cliente já quer perguntar, como que tá a cor? Você passou uma vez, você fala assim, meu Deus, não tem nada aqui. Mas eu já sou direta, falo, ainda não tem nada, fica calma. Porque eu E a cliente vai falando, Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Meu Deus, será que essa boca vai sair? São vários desafios trabalhar com lábios, com cor em lábios. Não é só o desafio da técnica, é o desafio de conduzir o teu processo com a cliente ali. Você conduzir a ansiedade, a sua ansiedade, a ansiedade dela, conduzir o processo, conduzir as possíveis intercorrências, né? Uma dor, um edema, um xixi que levanta toda hora, a cliente que se movimenta muito, a cliente que vai fazendo muita expressão e aquilo vai te gerando, né? No começo, vocês não têm uma mão tão apta para aquilo, movimentação fina. Você tem para os filhos, é completamente diferente trabalhar com equipamento. Então, esse processo de aprimorar o movimento de vocês e gerar menor processo inflamatório naquela lâmina é o que vai levar ao conforto. Não se influenciar pelo comportamento que a cliente está tendo na maca e conduzir aquilo. Conduzir é também usar a oratória, né? Ai, tá ficando bonito, tá lindo. Ó, mais um pouquinho, falta o último quadrante, viu? Respira um pouquinho mais de paciência, a gente já tá acabando. Então, essa tua condução do processo, principalmente no final da sessão, essa maneira de conduzir o processo ajuda a cliente a ficar mais tranquila, confiante ali, né? A gente que passa confiança, porque se a gente vai entrando na onda da cliente, e eu vejo que tem profissionais que, até nos cílios, vão entrando na onda da cliente. Você não passa a sua autoridade, você não consegue controlar a situação, você cria, às vezes, um sentimento desnecessário na cliente. Sim, parece rude, né? O que eu vou dizer agora parece... Mas eu falo isso para as alunas porque eu acho importante. Quem tá no comando é você. Sim. Você tá no comando. Você tá no comando do local. Portanto, não tenha medo de dizer, não pode acompanhante dentro da sala, porque com toda a gentileza do mundo, porque eu realizo um processo, né, de muita concentração, não pode. Crianças, né? Gente, sou mãe, você é mãe. Claro que eu sei que tem gente que não tem onde deixar. Não, mas criança... Que é super complicado. Mas para fazer um processo de beleza como esse, não pode. A pessoa precisa se preparar, se organizar para estar ali. Você e ela, né? Então, o comando dentro do teu espaço, com toda a gentileza e amor do mundo, mas o comando é seu. Então, você tem que colocar isso em prática, porque isso também te gera autoridade. Então, ela não faz o que ela quer ali, ela não vai chegar e joga bolsa, fazer não sei o quê, né? Ela entra ali, o próprio ambiente já leva ela a entender e confiar no que você está dizendo, né? A gente volta naquela questão de política, né? Política de agendamento, política de conduta, política de cultura da sua empresa, né? Com toda a gentileza, com todo amor, a pessoa, às vezes elas me perguntam, vai parecer grosseiro eu falar? Fale, já manda a política já no agendamento, a questão do acompanhante, a questão já manda tudo ali, a cliente já chega ciente que não pode, né? Porque falar, obviamente, na hora, a cliente chega com o filho, teu filho não pode ficar, vai ficar mais difícil, né? Sim, mas é a educação da cliente, porque, por exemplo, a gente vai educando a cliente. E é igual criança. Às vezes você vai falar e não vai gostar. Mas daí você tem que ter o seu centro e continuar falando de uma forma gentil e clara, mas impor o que você quer. Porque aquilo vai fazer diferença pra você, né? No final das contas, você trabalhar num ambiente calmo, você ter a autoridade, ter o controle sobre o seu espaço, faz total diferença no que ela quer, que é resultado. Ela quer levantar dali com a boca bonita. Então, não se preocupe. Aí se a cliente vai se incomodar com isso, e se eu pedir pra ela vir um pouquinho mais pra cá? A gente fica com medo, você deve lembrar no início. Pra corrigir a cliente na maca, a gente fica com maior medo, né? Não, ela precisa estar posicionada e você, para aquele trabalho ser bem realizado. Então, não tenha medo de posicioná-la. Vem com o seu corpo pra cá um pouquinho, o movimento. Vire seu rosto pra mim, leve o seu rosto pra lá, né? Então, é o que eu falei do comando verbal que você vai... Tudo isso vai levar você ao resultado, que é aquilo que ela quer. Nos cílios também tem, porque a pessoa não pode abrir os olhos durante o procedimento. Aí elas querem olhar o celular, só que arde, aí lacrimeja. Então, assim, eu tenho esse protocolo. Não pega celular, não vai olhar celular.
celular é silencioso na bolsa. Isso, Às perfeito. vezes, uma cliente ou outra eu deixo, só que eu ponho no silencioso. Eu falo, se tocar, se é importante, eu olho pra você. Isso, Te aviso. isso. É uma a maneira mais gentil que essa não existe. Sim, então. Você tem algum compromisso? Você tá esperando alguma ligação, né? Ó, então se você estiver esperando ou for alguma coisa tipo filho que você precisa, eu dou uma olhadinha e te falo. Sim. E é isso aí. Mas o lábio, eu percebo que às vezes a pessoa quer falar e você tá ali, não pode. Não pode. E eu não sei se é reflexo ou não, mas a pessoa às vezes vai abrindo o lábio, assim. Tipo, às vezes eu seguro e a pessoa... Aí eu tenho que falar, fecha o lábio. Elas não sabem o que fazer, Entendi. na verdade. Ela não sabe se relaxa, ela não sabe se deixa a boca assim, deixa a boca assim, se deixa a boca mole. Então, também é da sua conduta. Se você Sim. perceber que ela tá relaxando demais, fala, ó, mantém o lábio um pouquinho mais firme, fecha um pouquinho o queixo, pra você posicionar melhor pra você. Sim. Porque também elas não sabem. Sim. Ela não sabe se ela deixa totalmente relaxado a boca, Sim. se ela endurece um pouquinho a boca pra te ajudar. Na verdade, ali naquele momento ela tá querendo te Sim. ajudar. Ela não sabe que às vezes pode até atrapalhar, né? Então, aí eu fico pensando, será que... Aí eu falo, né? E na maquiagem também, várias vezes eu ia passar o batom, pra mim o ideal é que a pessoa fique fechado. É E igualzinho. a pessoa vai assim, ó. Aí eu fecho a boca, daí de repente ela de novo, eu falo, calma, É. gente. Aí eu explico, pra mim é melhor que sua boca esteja fechada. Aí a Isso, pessoa... o teu comando, perfeito, o teu comando. Não pode ter medo de dizer pra cliente o que ela deve fazer ali, gente, de uma maneira super gentil, educada. Ela vai Sim. entender esse processo. Como quando a gente vai num dentista, como a gente Sim. vai num médico, É, né? que a gente não sabe o Porque a tem que gente não fazer. sabe o que a gente tem que fazer. E tem Então, vários a gente vai perfis. sendo Tem aquela conduzido. cliente bem submissa, que só vai fazer o que você mandar, e tem aquela que é proativa, vai querer te ajudar. Isso. Tipo, você começa, ela quer virar Na também. ve- Ela Isso. quer... Né? Aí você pede pra virar um pouquinho, a pessoa vira o rosto completamente. Não, Do querido, outro lado, assim, não, mas não precisa tanto, era só um pouquinho. acontece comigo. Eu falo, vira um pouquinho, a pessoa assim, daí eu, calma, volta um pouquinho, assim. É engraçado. É, experiência, nosso dia a dia, né? Mas eu senti muita dificuldade, porque os cílios não é invasivo, zero invasivo. E aí a questão de ser um procedimento invasivo. Sim, e você tem que lidar com edema. Nossa, sangue, linfa. às vezes linfa, nossa, inchaço. E Inchaço. tem cliente que não tá nem aí pro inchaço, mas tem cliente que já fica, vai inchar. Sim. Daí eu fico tensa, eu falo, e se esse lábio for um que incha, meu Deus, o que eu faço? Mas aí, Exatamente. tô aprendendo a lidar com essas situações. São situações que vão acontecer, como a herpes, por exemplo, quando a gente fala de herpes, quando a gente fala de edema, tem um lábio que você vai fazer, não vai dar edema nenhum. Tem um lábio que vai dar, principalmente lâmina superior, né? Quando o lábio é mais frouxinho, vai dar um edema. Na hora a gente massageia, até brinca. Ó, vou te mandar com uma máscara. Fica tranquila. Essa é a sua tranquilidade. Fica tranquila. Ele se diminui em algumas horas. Quando você sabe avaliar um lábio, quando ela chega, você já consegue dizer que se ele vai inchar. Então, se ele é um lábio mais escuro, provavelmente ele vai inchar. Se ele é um lábio mais frouxinho, como o meu, mais linhas, ele vai inchar. Entendi. Se ele tem muitos grânulos de Fordyce, aquelas bolinhas branquinhas Sim. de gordura, ele vai inchar mais naquela região. Eu não sabia que os grânulos Sim, é uma região muito sensível, uma bolinha de gordura, não tem problema nenhum, pode pigmentar, mas ele é mais sensível ali, edema maior. Então, quando você antecipa a informação, ela já sabe. Ela não Sim. levanta na máquina de espelho, às vezes dá uma assustadinha, né? Sim. Ela vai falar, meu Deus, mas vai ficar assim? Não, né? Então, quando você faz a prévia, né? Fala, ó, pode ser que seu lábio, como tem esse perfil, inche um pouquinho mais. Sim. Ela já levanta sabendo, né? São experiências, né? Eu lembro quando eu comecei lá atrás dos cílios, quando ardia o olho da cliente, eu ficava nervosa. E Imagina. passava esse nervosismo. Hoje, a pessoa assim, tá ardendo. Às vezes se eu tô tão concentrada, eu nem respondo na hora. Uhum. Aí eu paro e falo, é normal, vai arder mesmo. Tipo assim, só que eu não fico desesperada. Sim. Aí tem pessoa que fala assim, tá ardendo, tá entrando a cola. Eu falo, não é o adesivo, não tem como entrar no olho, o adesivo é muito pouquinho. É porque quando ele tá secando, evapora. Então, onde que é úmido o olho, aí o vapor procura a umidade. Exato. Aí eu vou explicando e nem paro, porque antes era assim, a pessoa, ai, tá ardendo. Eu falo, ai, deixa eu pegar o ventilador, já colocar. Tipo, sim, eu era sim. nervosa. A gente queria há na muitos hora, anos atrás. Hoje eu já passo uma tranquilidade, porque, Que gente, experiência. vai incomodar um pouco mesmo, né? Uma hora ou outra. Então não tem por que ficar nervosa ou deixar a cliente nervosa aí. A cliente que vai fazer algum tipo de procedimento invasivo ou não, ou algo que ela nunca fez,
ela tem que estar assistida do processo. Sim. Que vai acontecer. Como os cílios. Os cílios é uma queixa das lestes muito essa, né? Os iniciantes. Ai, a hora que começa a arder, eu não sei o que fazer. E ela cremeja e não sabe o que fazer. Não, e aí vai virando uma lambança. E se você deixa a cliente nervosa, às vezes ela até levanta, porque ela acha que tá entrando. E a primeira algum aquela coisa que ela produto. faz automático, pá. Abre o olho que vai arder horrores. Nossa. Então, tudo depende Experiências. do nosso... Como conduzir, Isso, né? da nossa condução. Mas isso você tem. As pessoas aqui podem aprender um pouquinho, mas é no dia a dia. Tem coisas que eu não vou conseguir transmitir pra você, você não vai conseguir transmitir pra mim quando você me ensinar alguma coisa, mas é aquela vivência. Por isso que eu falo pras alunas, não é bom, mas não adianta só treinar na bonequinha. São pessoas. A vida real. Porque a bonequinha fica parada, né? A pessoa se mexe, a pessoa reclama, a pessoa às vezes é desagradável com você, aí Sim. você tem que aprender a lidar com a situação, né? Isso mesmo, porque a ideia não é perder a cliente. Cada cliente vai ter um perfil. Tem cliente que é mais amorosa, tem cliente que é mais fria, é mais seca, né? Não quer dizer nada com você, não é nenhum processo. Não é pessoal. Tem cliente que você não sabe o que tá passando aquele dia, aquele momento, né? Mas ela foi lá fazer os cílios, Sim, né? realmente. Então, acho que se você tem essa versatilidade de conduzir, jogo e de isso quem cintura. ensina? Ninguém ensina. Eu falo A gente pra aprende na gente, vida. Você não fala pra pessoa, experiência não é ensinada. A gente pode falar o que já aconteceu. Sim. Mas a experiência você só consegue atender. Atendendo. Ai, mas e se eu errar? Ai, mas e se a cliente achar? Ah, mas é o desafio. Bem-vinda ao jogo. Isso mesmo. É o desafio. Gente. Mas aí, voltando a sua história, né, que a gente vai e volta. Você conheceu a sobrancelha, né, que você tava falando. Isso, aí vi essa pessoa, comecei a procurar a respeito. Gente, não achava curso, né? Não achava. Em São Paulo tinha, mas eu não podia pagar aquele valor. E aí procurei aqui em Campinas alguém que fosse da área há muito tempo, que fosse realmente alguém veterano. Eu queria fazer com alguém, Sim. que se é que tinha alguém veterano, né? Porque era uma coisa tão nova. Aí procurei, na época fiz com a Renata Siqueira, gostei muito do curso, gostei da maneira que a gente treinou, mas era completamente diferente. Fiz. Maravilhoso, né? Fiz o curso, comprei as coisas. E pra ter a coragem de furar o rosto de alguém sozinha. Ali eu não tinha ninguém, eu teria que chamar. Uma das coisas que eu vou até deixar aqui, como isso pode empatar. Eu perdi o melhor momento da micropigmentação, porque o meu time foi longo demais. Entendi. Eu demorei para dar esse primeiro passo e falar, eu vou fazer. E eu tinha incentivo das pessoas. Faz o teu trabalho, faz, mas e se eu errar? Faz, você vai ganhar experiência com isso. Eu não assimilava. Talvez por falta de até maturidade, medo, tudo que as nossas alunas ou quem tá vendo aqui passa por isso. Eu perdi um time que podia ter sido um time muito importante na minha vida. E aí eu decidi não perder o time nunca mais, tá? Sim. Porque eu perdi o time, até me emociono. Sim. Eu perdi o time, que era um time que podia ter me dado muita coisa quando eu precisava naquela época, sabe? E eu falei, nunca mais eu vou perder esse time. Eu demorei, mas eu falei, uma hora eu vou ter que... A pessoa vai ter que deitar aqui nessa máquina, eu vou ter que fazer. Sim. E aí eu falei, bom, não importa, eu vou fazer. Imagina o primeiro dia, né? Quando a cliente, a modelo falou, eu vou. Eu falei, bom, então Deus, me ajuda aí. Eu me preparei, tá? Sim. Eu não fui despreparada. A gente não vai numa cliente despreparada nunca. Eu treinei com o que eu tinha, com o que eu sabia. Ela era uma cliente da Angola. Ela tinha pele negra, né? Eu nunca não conhecia, era a primeira vez que ela ia. Fiz. Morrendo de medo, mas fiz. A hora que ela olhou no espelho, ela falou, amei. Com aquele sotaque, né? Amei, gostei muito da minha sobrancelha. Aquilo me deu autoconfiança. Sim. No meu olhar profissional, não estava perfeito. Faltava muito ainda. Mas o olhar dela como cliente estava o que ela desejava. Era aquilo que ela desejava. A cliente não tem o olho tão técnico. Não né? tem o olho tão técnico. Eu falei, bom, eu fiz a primeira, então agora eu não vou parar. Resumindo esse processo, eu tenho 2 pastas, cada uma tem mais de 100 fichas de anamnese, de modelos de sobrancelha. Eu comecei a fazer gratuitamente, depois eu comecei a cobrar uma taxinha de materiais, e eu fui ganhando experiência, eu fui pegando pele diferente, perfil diferente,
cicatrização diferente, pós que voltava bom, o pós que voltava sem nada, entendendo um pouco por que voltou sem nada, como era o cuidado, adaptava isso, adaptava aquilo, e olhando, foi me dando a maior experiência. E aí, o que acontecia? Bom, como eu já não estava ganhando, porque eu tinha, né, as clientes de corporal, mas eu queria migrar, era importante esse processo para mim. Como eu não estava ganhando na sobrancelha ainda, qualquer coisa que eu fizesse, vamos supor que aquela semana estava fraco de corporal, sei lá, dezembro, janeiro, como todo mundo ia viajar, eu pegava modelo a R$50, 50 reais. Ó, se eu fizer 3 num dia, se fizer 2 num dia, R$100. Se eu fizer 2, 3 na semana, 150, era melhor que nada. Sim. Né? No momento que eu não estava tendo cliente, era melhor que nada. E fui, e comecei no processo de sobrancelha, fui. Aí começou internet, especializar no design, tudo que eu tinha aprendido muito basicamente. Eu tive que crescer junto. E fiz modelo até desistir. Minha filha quebrava os equipamentos. Quando chegava, foram tantas situações que eu passei de quebrar ali na hora e não ter agulha. Eu já quebrei a agulha na hora de abrir. Ai, que ódio. Sim. E quando chegava que você tinha modelo e pouco material e se virar com o material que você tinha, né? Agulha, às vezes nem sempre eu tinha condição de comprar uma agulha de muita qualidade. Era tudo muito caro naquela época. Um bom equipamento, então, nossa, eu comecei com equipamento. Por isso que a pessoa me pergunta, preciso comprar um dermógrafo top? Eu falo, gente, vocês não sabem como que eu comecei. Por isso você criou o protocolo do Dermapen também, né? Essa foi uma das questões. Porque o desafio de comprar... Primeiro que a gente passou por um momento muito difícil da pandemia. Então, assim, as pessoas perderam muito, né? Não tinham mais... queriam recomeçar e não tinham como investir. Então, eu precisaria criar alguma coisa que fosse enxuta no investimento. Sim. E eu trabalhei um bom tempo com o microagulhamento já, né? Na época, não contei, mas na época minha mãe dividia essa sala comigo para fazer a parte de facial também. Então foi a época que eu comecei a aprender sobre o microagulhamento, a potência que tinha, e tive uma época, eu tive ovário policístico, então tive muita acne, e o que melhorou a minha pele foi sessões de microagulhamento. Foi quando eu comecei a conhecer a Dermapen, né? A gente trabalhava bastante, também foi o boom do microagulhamento, todo mundo fazia microagulhamento. Eu lembro, teve e eu entendi a potência que aquilo tinha. Mas tinha gente que fazia com rolinho, eu odiava. O pessoal começou a comprar do Made in China aí, os Credo. rolinhos, e fazer em casa, né? Sem asepsia nenhuma, reutilizar, guardar o rolinho que tinha resíduo ali de linfa de sangue, guardava na caixinha e utilizava de novo. Então começou uma coisa muito... Mas assim, é aquela questão da conduta, né? Quando a minha cliente chegava, eu explicava pra ela o que era o microagulhamento, por que ela não poderia fazer em casa, por que ela tinha que atuar, teria que ser na clínica. A gente tá abrindo caminhos, abrindo a pele. Então a gente abriu a pele, a gente tá sujeita à contaminação, né? Então todo esse cuidado da explicação, que eu já tinha essa experiência com a autoridade, eu já conseguia vender o meu produto de uma maneira que eu gerasse essa autoridade. Sim, e eu trabalhar... percebo. Quando você fala do microagulhamento, que você tem muita autoridade no microagulhamento. Eu entendi que aquilo furava a pele, o que aquilo fazia. Eu fui estudar esses processos do microagulhamento na pele. Porque quando eu decidi criar o protocolo, eu só precisava entender um pouco mais profundamente de lábios. Porque da pele eu já entendia. Eu só precisava entender qual que era a diferença. De microagulhar um lábio e de microagulhar a pele. Foi uma época que se falava do Hidragloss muito superficialmente. Até hoje. Fico muito bronqueada por isso. Eu vejo que as pessoas falam bem superficial. Mesmo. Superficial, ó, vamos passar um hidratante, acabou. Então isso não está a nosso favor. Sim. A gente precisa ganhar essa autoridade. É um procedimento invasivo, é um procedimento de alta performance. Você tá, né, microagulhando, gerando um processo inflamatório, renovando fibras de colágeno e elastina. Aprofundando seus ativos ali, não é qualquer coisa que você pode colocar. Então aí você tava na sobrancelha, mas quando você foi pros lábios, você já tinha cliente de sobrancelha aí? Tinha. Eu perdi um pouco esse time, que foi o boom aí. Esse meu primeiro curso não envolvia tantas técnicas. Eu fui pra São Paulo fazer o de fio a fio. Quando eu comecei a pegar as minhas modelos, fio a fio microblading. Que eu comecei a ter familiaridade, já senti a necessidade de aplicar outra técnica. Fui pra São Paulo, fiz mais um curso, que eu amei também o curso, também tive mais 3 colegas ali comigo. Aí já me sentia mais apta, porque já conhecia a pele, já tava encorajada a começar. Então terminei esse curso de microblading, já comecei a atuar, tá? Claro que a gente também vai ganhando experiência na técnica, era outro tipo de lâmina, era um indutor manual. Então, neste momento, eu comecei a me firmar nas sobrancelhas. Foi quando eu já saí do salão e já consegui ir para um lugar melhor, né? Então, fiz uma parceria
Aí o meu local era melhor, a estrutura era melhor, eu já tinha mais conforto para cliente. O que aconteceu? Como eu estava dentro de um salão de beleza, as pessoas começaram a ter um pouco de preconceito quando iam fazer algum procedimento estético dentro de um salão de beleza. Eu comecei a sentir isso nas minhas clientes, sabe? Então assim, mas onde você tá? Num salão de cabeleireiro? Até o corporal, até a questão do microagulhamento e a micropigmentação. Então foi quando eu senti a necessidade de ter um local que fosse meu, especializado no meu protocolo, nos meus protocolos, no meu negócio. Busquei, também foi um processo difícil, essa procura do local, a frustração de locais que você queria e não podia, não dava certo ou por algum motivo. Não era pra ser, o aluguel era pesado demais, aí você entrava e se encantava, né? Sim. Então esse fogo que arde dentro da gente, é isso que a gente não pode deixar morrer, né? Então não deu certo um, mas vai em busca de outro, porque o que é da gente vai chegar, como de fato esse local chegou. Quando eu entrei naquela sala, quando eu vi que tinha estacionamento com manobrista, eu olhei o prédio, eu olhei aquela sala, que não era como tá hoje a estrutura, eu falei, é aqui. Era seguro, era um local que eu poderia ficar até o horário, eu trabalhava sempre até muito tarde. Então, eu falei, aqui é o local. E esse deu certo. Então, ali montei do jeito que eu queria, e fizemos o logo, e fizemos o nome. E aí, eu comecei a, de fato, sair da estética para ficar só na micropigmentação. Atuei na micropigmentação bastante tempo ali, aí já tinha uma cartela de clientes, era o boca a boca, não tinha, foi antes da pandemia, porque foi na pandemia que eu tive o insight dos lábios. Eu já tinha feito o curso de lábio, fui para São Paulo fazer um curso de lábio nesse processo onde eu já atendia com sobrancelha. De pigmentação. Já entendia, né, falei, sobrancelha eu já tô caminhando mais fácil, já tenho cliente, lábios. Uma vez uma pessoa me falou, faça lábios, um profissional, faça lábios em breve, porque tá muito em alta fora do Brasil, principalmente na Europa, tudo. Isso vai chegar aqui com muita força. Sim. Aquilo ficou na minha cabeça. Fui também fiz um curso VIP de lábios, tá? Aprendi tudo, tá? Já tive técnica de microagulhamento, já tive micropigmentação, foi um curso bem extenso, sozinha, com a profissional. Falei, eu preciso me aprofundar, preciso me preparar, né? Entender de agulhas, entender... mas trabalhou Dermapen no tratamento e trabalhou dermógrafo na cor. Mas vinha aqui aquela inquietação de que durante a pandemia, né, comecei a desenvolver na minha própria clínica, fiz algumas ações, criei o meu protocolo ali naquele momento, que foi adaptado depois, né, do Hidragloss, da coloração, ativos e tal. Fui adaptando no segundo mês, como eu já tinha a rotatividade de clientes muito grande, porque eu tinha minha parceira, né, Lash, eu já atuava. No meu segundo mês eu já tinha vendido não sei quantos protocolos do Hidragloss mesmo, com a coloração. Que legal. Aquilo me impulsionou, porque eu falei, gente, uma coisa que até então... Com o dermógrafo. Aí até então... ninguém conhecia, de repente eu já ofereci era o protocolo único, tá? Eu não separava, eu vendia junto o tratamento com a cor. Aquilo foi despertando o desejo na cliente, porque elas não sabiam o que era. Mas aí, né? Com o valor de Hidragloss, tipo, era um Hidragloss com cor, ou era pigmentação com Hidragloss? Não, eu vendi um protocolo com valor um pouco melhor. Quem queria fazer só o tratamento, não tinha interesse em fazer a coloração, fazia só o tratamento, combo, né? Mas o protocolo especial ali na época, que nem tinha muito nome, eu falava Hidragloss com coloração mesmo, foi tratar e na última sessão pigmentar. Então eu já entregava pra ela uma lâmina super tratada. Já vendi um pacote. Um pacote. E já com cor, uma cor mais natural no final. E aquilo começou a ir, e assim, boca a boca muito, tá? Não foi nem que eu pouco divulgava, pouco falava no Instagram. Aquilo começou a crescer. Mas até hoje lábios eu não vejo que é tão grande, assim, tá começando, não, né? Tá começando, eu acho que a gente tá numa ascendência, eu falo muito isso. Pegar essa janela da oportunidade, não perder o time, porque depois eu nunca mais perdi o time. A hora que eu falava isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu ia fazer. Porque eu já sabia o que eu ia passar, eu já sabia a dificuldade que eu ia ter. Então eu falei, eu tenho que encarar. Os cílios eu peguei também um time certo, porque ninguém conhecia, não tinha curso, mas... Muito importante. Eu fui fazer a nanopigmentação de sobrancelhas justamente porque eu tenho bastante cliente de design. Eu falei, eu acho que tá na hora de eu investir nisso, né? Aproveitei que eu tava mais tranquila de cliente por conta da gravidez.
que eu passei os clientes pra Tânia. Falei, eu vou aproveitar esse tempo e fazer um curso. A Laura tinha 2 meses. Mas aí eu falei, já que eu já vou até lá, como eu tenho uma filha agora, vai ser difícil, eu vou fazer lábios também. Mas eu não tinha pretensão. Falei, vou aproveitar que estou indo. Mas aí eu tive esse insight. Eu falei, gente, não é tão conhecido quanto sobrancelha. Tá em ascendência e eu gostei. A coisa que eu menos achei que ia gostar, eu gostei. Você gostou? Aí eu falei, apaixonante trabalhar com lábios. Vou investir Toda aquela nisso. dificuldade que a gente acha inicialmente, quando você vai pegando o jeito, é apaixonante. Você não quer parar de fazer, assim, você quer atender. Eu falo que hoje eu acordo segunda-feira feliz da vida, né? Uma porque eu consegui, a gente vai chegar lá, a questão do curso, e outra porque meu trabalho, eu amo o que eu faço. Tati, isso é um privilégio nosso. Sim. Tem aí não sei quantos % da população trabalhando para sobreviver, para ter, né, como viver. E a gente acorda e vai fazer o que a gente ama. O propósito. O propósito, isso é um privilégio Sim. que vai além do alcance hoje, trabalhando com o ensino, vai na transformação pessoal. Os relatos que eu recebo aqui, eu vou citar depois alguns, se a gente, né, for dando andamento, é uma responsabilidade que eu tenho hoje, é muito, muito grande. É muito grande. A pessoa falar pra você que ela deixou de pagar uma conta para comprar o teu curso, porque ela precisa melhorar o faturamento, ela precisa fazer algo. A pessoa falar pra você, eu fui buscar meu filho na rua agora, meu filho é um viciado, eu tô tirando, meu marido tá saindo de casa, ele tá entrando, mas eu comprei o seu curso, porque eu tenho certeza que é com isso que eu vou conseguir agora conduzir, levar minha casa. Isso não tem Como preço. é que você vai acreditar que eu faço, que isso aqui é só sobre lábios? Entendeu? Então, assim, o que me trouxe aqui foi tudo isso. Foi o momento que eu saí da sobrancelha, foi o momento que eu perdi o time, foi o momento que eu não pude montar o salão que eu queria, a sala que eu queria, entendeu? Eu ia falar isso. Você até se emocionou, tudo, mas eu acho que o tempo certo é o tempo nosso. É o que a gente tá vivendo. Às vezes a gente perdeu uma oportunidade, mas a gente tá onde a gente deveria estar. Sim. E se a gente não tá onde a gente queria, é porque a gente é responsável por isso. Eu compreendi isso depois, né? Sim. Mas houve um momento de uma certa revolta, porque eu achei que as coisas pudessem ter uma outra velocidade se eu tivesse aproveitado isso. Eu me senti covarde, sem coragem, né? De algo que eu estava preparada para fazer. Me atrapalhou, né? Mas depois, com a maturidade, eu entendi que esse tempo era o tempo. Você não, naquela época, não teria condições, porque senão você teria feito. Sim. Em algum momento isso voltou pra mim, assim. Depois, claro que a gente já tá mais madura, eu acho que a gente vai levando, conduzindo isso de uma forma mais tranquila. Sim. Mas eu prometi que eu não ia perder mais. E não quis. Mas hoje, então, você trabalha mais com hidragloss com cor? Ou você também faz nanopigmentação? Hoje ou você faço. sempre vende só o protocolo com tratamento? Não. Aí, eu nunca quis abandonar a sobrancelha, que eu amo. Eu tenho muitos clientes. Hoje eu atendo 2 dias por semana. Sim. Pra retoque, né? Pra clientes novas. Trabalho com shadow. Que eu sempre fui muito pelo natural. Hoje eu pudesse aconselhar, falaria todo mundo, fio não é pra todos. Não, e fio não não é é pra todos mesmo. A shadow, se bem feita, de uma maneira bem suave, fica linda. Então eu faço a shadow, eu faço a nano, mas o lábio toma aí 80% de toda a minha dedicação. Porque criar esse protocolo, quando eu decidi fazer com a Dermapen, aí era um outro desafio, né? Era eu provar para as pessoas que era possível. Porque eu recebia directs aqui, a minha professora falou que não pode, a minha professora falou que não dá, eu fiz um curso que não dá. Então a minha primeira objeção lá atrás, quando eu decidi que eu ia criar o protocolo e mais, que eu ia ensinar as pessoas a fazerem com a Dermapen, eu sabia que eu teria umas objeções a encarar aí. Mas eu sabia que se eu conseguisse provar que é possível e os resultados, ok, era o que eu precisava fazer. Sim. E substituí o meu dermógrafo e peguei mais um monte de modelo. Porque aí, para criar um protocolo, a gente tem que ter esse compromisso de provar o que você tá falando, né? Testar ativos, testar cicatrização, testar agulhas, testar canetas. E fui desenvolvendo. E criei a partir daí, que foi ali entre a pandemia, pós-pandemia. Comecei a ter resultados incríveis. Eu comecei a ver que o mercado queria muito a nanoblading. Você faz fio a fio natural, a nano.
Então isso começou eu comecei a entender que o mercado estava saindo, Migrando pro natural. migrando para procedimentos mais naturais. Era o que o perfil das minhas clientes buscava. Sempre vai ter quem quer a reina marcada, quem quer a sobrancelha marcada. Particularidades de clientes, mas existe a tendência, né? Mas a tendência estava indo pro natural. Então, você falou uma coisa, eu, em 2019, antes da pandemia, eu fui fazer um curso fora de cílios e eu aprendi o Brow Lamination. E quando eu voltei, ninguém queria fazer essa técnica, achava que eu era louca e que ficava espetado. Hoje, a gente tá em 2019, 20, 21, 22, 4 anos depois, o boom do Brow Lamination chegou aqui. Então, é essa coisa do timing, é sempre olhar lá fora, não adianta, lá fora primeiro. Foi lábios lá fora primeiro. Quando essa pessoa me falou, olha, na Europa, a lábios tá muito em alta. Faz o curso, porque vai bombar. Mas dito e feito, foi o que aconteceu. E geralmente tem esse time de 3, 4 anos. Isso, por isso foi a gente tem que olhar lá fora o que elas estão fazendo hoje, pra gente ver o que vai estar aqui daqui 4 anos. E você acha que o boom do Brow Lamination, você acha que ainda, entrevistando a entrevistadora, as pessoas ainda têm muito preconceito? Não, eu acho que tem. Mas como o natural tá vindo com força, o preconceito agora é das clientes, não das profissionais. Os profissionais já entenderam que chegou pra ficar. Por um tempo, pelo menos. Não sei se é pra sempre. Agora o desafio é a cliente. É a cliente. Entendeu? O lábio também, eu sinto. Elas gostam, elas se interessam, mas elas ainda têm um receio. Por quê? Porque elas não veem a amiga, a vizinha. Quando elas estiverem vendo a amiga, a vizinha, né? Aí vai vender igual água. Que ficou bonito, é exatamente isso. É igual os cílios. Quando eu comecei, eu tinha que implorar pra cliente fazer. E lá fora, já mais de 10 anos faziam cílios. Aqui não. Mas hoje, graças a Deus, os cílios é tão difundido que não precisa. Ele tem uma procura passiva. Entendeu? Exatamente. Tem uma procura passiva. Eu acredito que a gente vai chegar nesse momento também de lábios. E Brow Lamination também. Porque a gente tem a rede social que vai ajudar a gente a quebrar todas essas objeções do que são os resultados, né? Mas as profissionais de lábios também já entenderam. Quem procura lábios já entendeu que vai ter uma ascensão muito grande. Sim. Tanto que você vê os principais profissionais hoje estão todos focados do Brasil. Todos eu vejo o Alan Spadoni que fala. O Alan tá muito focado em lábios. Sim, ele fala muito ultimamente. Nos últimos meses ele tá muito focado em lábios. Ele tem um curso Gente, observe o mundo ao seu redor. Viver de lábios, acho que chama. Sim, acho que algum protocolo, algum curso deles. Isso mesmo. Observe o que está acontecendo ao seu redor. Quando a gente fala de se inspirar em outro profissional, você chegar lá e copiar exatamente tudo, né? Mas inspire-se. Se aquele profissional está indo por esse... A prova foi hoje, quando eu vi a questão da sobrancelha do implante lá, do transplante, do implante. Gente, que eu te falei. Tá me assustando um pouco. Eu vi na sequência as 3 maiores profissionais do Brasil falando do mesmo assunto. As 3 gravaram os vídeos no Instagram. Então, assim, você já percebe o que vai virar uma tendência, o que vai chegar com força, né? Como uma observou a outra e acaba trazendo, e cada uma vai trazer a sua maneira, com o seu protocolo, e tá tudo certo também, porque não tem certo e errado, né? As pessoas me perguntam, tem gente que só trabalha com vendas, é uma questão do meu curso, por que do suporte? Eu não tenho perfil de deixar as alunas saindo, formando com uma agulha na mão e uma tinta, sozinhas, né? Não gosto de focar. Tem gente que trabalha com curso sem suporte. Nossa, tá mas tudo você certo. dá um suporte muito bom. São grupos, né? São grupos. E você tá sempre lá o dia inteiro, eu vejo. Eu atendo só 2 dias por semana, porque os outros são dedicados ao digital. Produzir conteúdos, gravar coisas novas e ficar no suporte de vocês. Porque são 40, que demanda muito. Quase todo o grupo. Então, às vezes eu não consigo responder que eu tô no de vocês. Eu não tô no 12, eu não tô no 13, eu não tô no 15. Então, essa demanda me toma... Que é 27, eu tô no muito essa demanda me toma muito tempo. E as pessoas falam, mas seu tempo, em vez de você vender, ou em vez de você criar, não, eu tô me organizando pra fazer tudo. É claro que eu acho que o crescimento vai me tirar um pouco isso, né? Então, hoje, o que eu tô pensando, uma maneira, uma maneira de repente, 30, 40, 50 grupos, Sabrina, não dá, né? Não dá. Então, uma maneira de eu chegar até vocês sem precisar entrar aqui. Então, a gente vai encontrar um caminho. E delegar também, né? Delegar, sim, e achar, né? Então, o que a gente vai fazer? Reunião semanal? Onde entra todo mundo, assiste a aula semanalmente, manda umas perguntas, um horário só para os grupos, um dia inteiro onde eu fico só
Então, a gente vai encontrar um caminho, porque eu acho que o crescimento traz isso, a gente tem que se adaptar, Sim. então eu vou encontrar um caminho. Mas agora que a gente entrou no assunto do digital, eu queria saber como você decidiu entrar no digital e como você decidiu parar de atender, porque tem gente que tem um pouco de dó de parar de atender, dá uma dorzinha no coração, Sim. né? E também as pessoas acham que é fácil. O digital fala, vai ganhar dinheiro, não sei o que. Sim, vem aqui o pessoal postando aí tudo que tá trim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se você quiser. Quando eu criei o protocolo e comecei a ver, comecei a dar cursos presenciais, né? Primeiramente eu tinha que ter aquela experiência. Eu já dava cursos de sobrancelhas, eu já dava de micro, eu já tinha procura. Quando é o tempo de dar o curso? A hora que começam a te procurar pelos seus resultados, né? Então, já dava de shadow, já tinha criado os meus cursos, eu não pego a apostila pronta, não. Eu crio as minhas apostilas com a abordagem que eu quero, da maneira que eu quero, eu monto os slides, eu faço tudo sozinha. Então, isso também demanda do meu tempo. Sim. Porque eu vou ensinar o que eu achei o importante no meu processo para evoluir. Porque eu fiz tanto curso e eu vi que teve cursos que a gente, né, às vezes investe tanto, mas assim, não chegou a mim. Não me atingiu, não conseguiu trazer o meu melhor. E eu monto tudo e já dava curso de sobrancelha, já dava de lábios, não pensei em fazer, já dava de sobrancelhas, nanoblade, microblade e shadow, básico, já dava de design. Então eu já dava curso de sobrancelhas presencial, que foi uma experiência importante para que eu pudesse entrar no digital. Digital é aula. Sim. Você também vai dar suporte, né? Tem algumas diferenças, lógico. Mas eu achava importante. Quando eu criei esse protocolo, eu achei o protocolo ideal para começar no digital. Era um momento que as pessoas precisavam fazer algo novo, era um momento que as pessoas não podiam investir muito alto, era um procedimento que estava começando a chegar no mercado de uma maneira muito forte e que se falava muito pouco. Falava-se do hidragloss, mas como eu te falei, de uma maneira muito superficial. E eu achei que ali era o momento de falar dele de uma maneira mais profunda, né? Trazer um pouco mais de conteúdo nesse sentido, para que as alunas pudessem unir os dois protocolos e trabalhar com um pouco mais de versatilidade, né? Eu sei tratar, eu sei colorir, algumas vão tratar, algumas vão colorir, algumas vão fazer tudo, né? Foi o momento e o novo desafio que eu falei, vou entrar pro digital, porque assim, não tinha nada, né? Mas foi na pandemia ou não? Foi depois da pandemia, tá? Foi depois da pandemia que eu comecei a produzir, porque é tudo um processo, eu estava sozinha. Eu precisava fazer o cronograma, criar o conteúdo, tá? Tudo que eu ia falar em aulas, criar apostila, material de apoio ilustrativo para vocês irem assistindo, vem. Eu não ia fazer um curso mais ou menos. Tanto é que a ideia, quando eu tive uma reunião, que eu precisei de suporte, auxílio, era criar um produto no digital, um produto que fosse um abre carteira. Uma coisa mais, um valor mais acessível, né? Então... até para conhecerem seu trabalho. Sim, me conhecer como profissional. Então vamos começar com um abre carteira. Mas aí você procurou uma equipe ou você mesma que gravou, que fez tudo? Então, inicialmente eu procurei uma equipe e produzi tudo que eu precisava ter dentro do curso, né? Fora a gravação. Procurei uma equipe, mas tive problemas seríssimos. Então começou os primeiros desafios de você gravar o curso inteiro e não ter a edição, não ter retorno, não ter responsabilidade. Eu já tive isso, não eu gravei, ter... ficou horrível. E o que fez fica muito ruim. Sim. E aí eu tinha investido tudo, né, nesse processo. Porque e não aí, é barato, né? Não era, e eu falei, quer saber de uma coisa? Meio a minha frustração desse início, tive algumas pessoas que me falaram, por que você não pega seu celular e grava do seu celular? Eu tinha um tempo, eu tinha dado um tempo pra mim, comecei a viver com o tempo, né? Eu tinha dado um tempo pra mim de quando estaria pronto. E já estava atrasado 4 meses por conta do atraso dos profissionais. Sim. Aí eu falei, não quero. Eu acordei um dia e falei, não quero mais nada, não precisa nem me mandar. Eu vou fazer tudo sozinha. Pois eu catei meu celular, eu catei um pedestal e fiz as primeiras gravações. Tudo sozinha. Criei o cronograma, as falas, posicionei, luz, tal, que foram os primeiros que hoje já não estão mais nem em atividade. Já retirei tudo, já atualizei. Mas os primeiros foi assim, feito na raça, né? Toda vez que eu tinha uma dificuldade, às vezes eu comentava em casa,
As pessoas me falavam, calma, você fez tudo isso na raça, né? Porque o desafio do digital é falar, gravar, você seguir o script, você filmar os modelos práticas, conseguir mostrar com você clareza. conseguir mostrar com clareza. Então gravava, regravava, foi todo um processo. E aí hospedagem, então coisas que eu não conhecia, trabalhar numa plataforma de curso, não é? Fazer uma página de venda. As pessoas vendem aqui como se fosse fazer uma página de venda, como se fosse uma coisa super simples, né? Aí Não, chegou lá, super teve que ir difícil. lá ver domínio, DNS, como cadastrar isso, como cadastrar aquilo. O vídeo não estava dentro dos padrões da plataforma, grava de novo, muda, baixa, todo esse processo. E fiz, e falei, vou colocar assim porque eu preciso começar. E coloquei, fiz tudo direitinho, né? Deixei tudo assim, da maneira que, claro que hoje melhorei muito, mas assim, na época era o que eu sabia, com o que eu podia. Fizemos a página de venda, o auxílio do meu irmão, né? Que me ajudou no tráfego na página, ele também já trabalha no digital, então já tem uma facilidade. Que o tráfego seu é bom hoje. Eu acho o seu tráfego bom. O meu tráfego é bom. O meu tráfego é bom, que é um dos segredos, né? Todo mundo me pergunta, eu já tive profissionais de agência que vieram fazer reunião comigo pra perguntar o que eu ia fazer no meu tráfego. Olha só. Eu acho bom. E assim, foi tentativa. Tentativa e erro. E é assim mesmo. Até você conhecer o teu perfil, o seu público, como você trabalhar dentro. Meu irmão, nossa, me ajudou. Eu não tenho nem palavras. Ontem eu falei pra ele, olha, se fosse você, ele falar, imagina, né? Bobagem. Não, foi Mas um auxílio ele é da área do digital. Fundamental. Sim, ele tem hoje esse negócio com o meu pai, que foi esse negócio deles aí que deu. Tá no digital também, tem site, tudo. Mas a gente não comentou uma coisa muito importante que eu preciso falar aqui, que é a nossa rede de apoio, né? Então, a questão, eu sei que nem todo mundo tem, mas eu tive a minha rede de apoio me segurou assim por todos os pedaços que eu poderia desmoronar. Sim. Mentalmente, né, psicologicamente, fisicamente, foi muito importante. Essa história que eu contei pra vocês aqui do meu pai, da minha família, dos meus pais, né, da minha mãe, do meu pai, da minha família, do meu irmão, né, isso foi uma maneira, realmente onde eu me apoiei a hora que tava tudo desmoronando mesmo, sabe, em casa, namorado, minha família, meu filho, meus enteados, né? Você ter as pessoas falando, não, calma, vai dar certo isso aqui, calma, senta aqui que nós vamos resolver. Então, isso aí, gente, foi fundamental, porque tem dias que você quer desmoronar, a gente acorda e a gente fala, eu quero desistir, eu não vou aguentar, né? Porque tem o lado super positivo do digital, mas tem essa questão da estafa mental. Hoje, eu fui fazer um óculos, eu preciso estar full time com uma tela na minha frente. Eu atuava com vocês. Aí eu passei de atuar com os meus clientes e passei a ficar aqui. Então isso me trouxe uma estafa mental. Então eu precisei de toda essa rede de apoio, foi fundamental. Porque a internet, ela massacra, né? Muita informação, muita coisa. Isso, a gente não falou dos negativos, nos comentários negativos, das coisas que você recebe. Os haters dizem que você tá indo pro caminho certo quando você começa a ter hater. Então, esse processo do digital, além do processo de estar presente aqui desse início, foi difícil, mas com certeza essa rede de apoio foi fundamental, me encorajou muito. Tem aquelas pessoas que não têm coragem de fazer o que você faz, e aí elas vão te agredir porque elas têm raiva de que você faz o que você faz. Sim, exatamente. Aqui abriu a porta daquela maldade onde você não vê o rosto, né? Onde as pessoas são corajosas, porque elas podem te falar qualquer coisa ali. Hoje tá tendo um pouco mais, né, de cuidado com relação a isso, mas elas podem te dizer qualquer coisa no meio de uma live, nos comentários do seu anúncio, quando você fala sobre sua aparência física, sobre a maneira que você fala, que você se expressa. Eu falo isso que a gente é pequeno, né? Imagina quem realmente... Grande. Mas a verdade é que quem é grande já nem... Eles vão ignorando, eles nem têm tempo de ver isso também, né? E a gente vai também aprendendo a lidar com algumas coisas, entendeu? E eu acho que esse é o caminho, porque o que acontece? A internet, ela possibilita que a pessoa fale o que ela pensa, porque ela não vai aparecer. E aí, é o que as pessoas pensam mesmo, só que ninguém fala. Você Exatamente. entende? Então a gente não tem que lidar, mas na internet a gente tem que lidar.
Mas algo que eu aprendi a fazer, quando eu recebo alguma crítica de trabalho ou qualquer coisa, é entrar ali e falar assim, peraí, o que é... Né? Que Quando essa é pessoa alguma conseguiu coisa... também. Isso. Não, se ela faz alguma, como eu comentei aqui, acho que vale experiência, quem quer entrar no digital, duas coisas muito importantes, né? Que é esse processo que entra e já acha que vai entrar vendendo muito, tá? Então se demora, tá, gente? As pessoas vão te conhecer, você vai trabalhar num tráfego, você vai ganhando autoridade, visibilidade. Não pensa que tudo que vocês veem aqui dos Hotmart, do sininho tocando aqui, é verdadeiro, tá? Não tem. Demora, é um processo. Você trabalha com perpétuo, né? Que eu vejo. Sim, trabalho. É tudo uma decisão que a gente vai tomando meio que aleatoriamente, quando a gente não tem rumo, né? Vou fazer um lançamento, vou fazer a gente vai meio que no tato do que o teu público tá te falando. Com certeza tenho muito ainda pra evoluir. Mas eu vou muito nesse tato do meu público. Tenho ideias agora de lançamento, ainda não sei bem como que eu vou fazer. Eu vejo que é uma porta de entrada pro seu trabalho. Então, talvez um lançamento mais pra frente, numa nanopigmentação. Eu acho isso, mas é exatamente isso. Eu já tô trabalhando na nano, para lábios, que vai ter uma outra entrega em durabilidade, vai ser talvez seja um lançamento, ainda estamos amadurecendo como eu vou fazer, vou percebendo vocês, e o meu tráfego também foi muito assim, foi muito perceptivo, né? Claro que ele foi me ajudando a conduzir, meu irmão foi peça fundamental, que eu era ansiosa, tá? Coloca o público aí, deixa rodar 2 dias, gente, 2 dias isso daqui não tá bom, a métrica não tá boa. Sabrina, deixa rodar o seu anúncio. Eu queria mudar o criativo, eu queria mudar o público, eu queria mudar tudo, né? Eu entrava no escritório e ele falava assim, já sei, quer mexer no anúncio. Todo dia, a cada 2, 3 dias. Não pode. Então, assim, você também ser conduzida nesse sentido. E deixei, eu falei, eu vou ter que acatar, ele tem mais experiência que eu. Coloca aí, manda a grana aí, deixa rodar. E aí depois fui analisando com calma as métricas e vendo o que era mais assertivo e o que não. É o teste. Mas ele é certeiro, porque essa era a minha dor. Eu fui aprendi lá na Natália Beauty, mas fui fazer hidrogloss com cor na cliente e não pegou. E aí eu falei, não, preciso estudar mais disso. E comecei a pesquisar. E como eu pesquisei, apareceu o seu curso. E aí eu tinha feito 2 clientes que não pegou cor no hidrogloss. Falei, tô errando em algum... Não foi o suficiente que me passaram nessa questão do Natália Beauty. Então eu vou buscar conhecimento. Como sempre fiz em tudo na minha área. Aí eu achei o seu curso. Através do tráfego. Apareceu pra mim. Sim, porque você tava buscando um assunto. Porque eu tava buscando hidrogloss com cor. Sim, muito interessante. É esse o feedback. E eu comecei a realmente... entender o perfil de quem eu estava alcançando, quem era a procura, né? É um trabalho na rede social que também era tudo novo para mim. Eu fui ali meio que vendo o que estava dando certo. Né? Claro que quando você tem uma empresa, que você profissionaliza, né? Hoje, a minha empresa, ninguém sabe delegar se não for fazer. Então, o fato de eu ter gravado o meu curso, eu editei as aulas todas, eu fiz todas as edições, minha cunhada, um agradecimento também. Quem esteve comigo, então me ajudou, edição, grava, baixa vídeo. Então, essa experiência, eu só posso hoje delegar porque eu tava lá. Então, se a pessoa fala, tô fazendo o teu tráfego. Tanto é que eu tive outras experiências também muito ruins com empresa de marketing também, que tá? Eu acho uma furada algumas, nossa. Não, furadíssima, tá? Furadíssima, assim, da pessoa oferecer uma coisa que nem ela alcança, certo? Então, todo cuidado é pouco. Quando a gente vê isso, tem que começar... Mas vale, de repente, você entrar aqui no Instagram, trabalhar. Fiz uma live sobre o botão turbinar ali. Ele abre portas. Né? Tem dado muito certo, Então, porque o tráfego, ele tem um pouquinho mais complicado, né? Você vai ter que sentar e estudar. Qual é a desculpa, gente, que a gente tem hoje de abrir um vídeo no YouTube? Falei isso ontem. Como melhorar o meu perfil no Instagram. Como conduzir, como formar um público para tráfego pago. É só botar um foninho aqui, ó, e estudar. A gente não tem mais desculpa, né, de buscar conhecimento. Então, fui fazendo isso. E esse ponto de você trabalhar, entender o que você está fazendo, né, ir lá e fazer. Aí é a maneira mais assertiva de você comandar, né? Sim. E os primeiros cursos você vendeu bem? Como que foi? Não, demorei 30 dias
fazendo tráfego e o curso lá parado. E olhava todo dia aqui pra ver se tinha vendido um curso. 30 dias pra vender o primeiro. 30 dias. É importante que as primeiro, 30 dias, porque as pessoas acham que vai rodar na primeira semana, porque você deixa tudo alinhadinho, você põe o dinheiro lá e você pega um dinheiro que você tem, investe bem, legal no tráfego, o que também é um ponto a se pensar. As pessoas não querem investir. Já não querem investir, gente, muito baratinho, por exemplo, são $1 por dia, né? Acho que você pode colocar no mínimo $1 por dia. Gente, é muito pouco. A gente gasta esse dinheiro com qualquer coisa, em qualquer lugar na semana, comendo, tá? Assim, eu acho até que mesmo quem não vende curso, pra angariar cliente, deveria investir em tráfego. Claro! Você tem como você fechar o seu público por idade, por sexo e por bairro. Você pode fazer um tráfego dentro do seu diâmetro, do seu raio. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma maneira muito específica de você chamar seus clientes. Agora, precisa ter um valor muito alto? Na minha opinião, não. Eu já cheguei a colocar valores exorbitantes e não tive o retorno do que eu tive com um valor porque bacana. Você vai galgando o anúncio, com criativo legal, acertei no criativo, acertei na copy, quanta coisa que a gente tem que pensar, né? No texto ali, acertei no criativo, acertei na copy, acertei valor basiquíssimo. E o anúncio foi super bem. Então, assim, não precisa alto investimento, mas hoje a gente precisa. O alcance do tráfego é muito importante. É muito importante, nada mais é tão orgânico assim. Não adianta falar. Assim, a gente pode ter um alcance orgânico, a gente vai ter um alcance orgânico quanto mais desenvolve, perfil, autoridade, você tem um alcance orgânico. Mas hoje em dia, até a pequeno empreendedor, quem tá atendendo, exatamente, quem tem ali atende na sua casa, gente, põe R$6 por dia ali rodando seu anúncio no seu bairro, entendeu? E falando de curso digital mesmo quem faz muitos lançamentos sempre investe em tráfego, porque o público quente acabou. Aí tem que investir mais. Sim. Aí acabou. Pessoas novas. Investe mais, entendeu? Pessoas novas chegando. Hoje isso faz parte do nosso investimento. Quando você vai fazer ali sua planilha, tem que ter esse investimento, né? Vai ter o boca a boca, vai ter tudo aquilo que a gente comentou no início, não pode abandonar. Mas hoje o que manda é isso, então precisa estudar um pouquinho ali, usar o Instagram bastante, o Turbinar, como eu falei, que me ajudou bastante também ali dentro, né? Quem não acha muito complexo trabalhar dentro de um gerenciador de anúncios, trabalhar ali dentro do Instagram também, coloca o valor mínimo ali, R$6 por dia e consegue alcançar com o seu antes e depois, ou o seu anúncio, ou você explicando algo, o seu público, né? Vai te trazer bastante, é fundamental. Hoje tem que ter esse investimento. Quando fizer a planilhinha ali, tem que estar ali. E você investimento. Tá no YouTube ou não? Eu cheguei a fazer alguma coisa no YouTube, mas me tomou tanto digital que ou eu focava, né, ali no que eu tava desenvolvendo, ou eu ia dispersar demais. Mas é uma coisa que eu vou ter que retomar, não vai ter jeito. Porque você precisa ter pelo menos 10, 20 vídeos ali dentro de aulas, né? De você falando sobre o que você faz. Pelo menos uns 10, 20 vídeos, fundamental. Eu vou ter, esse é um ponto que eu tenho que retomar, de fato. E o TikTok tem? Tenho o TikTok e estou sendo pressionada para fazer o anúncio no TikTok. Então, assim, a equipe tá falando, tá demorando para entrar no TikTok, porque as pessoas estão rodando muito ali, mas eu tô muito preconceituosa, achando que ali é só um lazer, que as pessoas só entram pra ver um conteúdo, dar risada e tal. Tô preconceituosa, e eu mas não tô muito vejo inclinada. mais o TikTok como sendo uma rede social só de jovens. Hoje eu vejo pessoas mais velhas usando. Imagina, você entra na minha casa, minha mãe tá com o foninho ali, ó. Aonde? No TikTok, meu amor. Onde as pessoas conteúdo, estudando e vendo vídeos, sim. Eu tenho dificuldade com o TikTok. Por quê? Porque eu tenho esse preconceito também, não gosto do TikTok. Então, mas olha, eu o alcance tá super bom. Eu entendo que as pessoas gostam do TikTok. E o que aconteceu foi que o Instagram tava dando muito foco no Reels por conta de concorrer com o TikTok, né? Mas ele tem mudado agora o foco pros stories de novo, porque tá entendendo que a nossa venda, que o nosso produto tá sendo comprado por quem te acompanha diariamente. E quem te acompanha diariamente tá dentro dos stories, né? E eu acredito que cada rede social tem seu foco. E a gente também, cada profissional gosta de uma rede social. Sim. Pode ter as outras, mas vai ter a principal. Não adianta, né?
Eu tô sendo pressionada pra entrar no TikTok. Não, você não pode deixar de ter presença, mas às vezes o seu foco sempre vai ser Instagram, porque você se dá bem ali. Ainda considero o meu público tá muito ali no Instagram mesmo. Mas eu acho que vale a experiência, né? Eu acho que tem que ter essa experiência pra falar, não é. Ou, nossa, me enganei. Super é, né? Eu já vi uma vez sobre lançamentos, aquele Ítalo... um Ítalo que fala de relacionamentos lá, não lembro o nome dele. Ele era sempre indicado a fazer no Facebook, porque ele começou há muitos anos atrás. E ele fazia e não vendia no Facebook. Daí ele mudou, ele falou, eu vou fazer no YouTube. Aí ele começou a vender, porque ele entendeu que o público dele estava majoritariamente no YouTube. Buscando ali os vídeos. E aí ele começou a fazer lançamento no YouTube, coisa que não é comum. Não é comum. E ele vendeu lá. Sobre posicionamento e branding, você acha que isso que te ajudou a chegar onde você tá hoje, então? Eu acho que sim, ajudou, mas eu ainda sou muito falha nesse sentido, assim. Eu acho que o posicionamento me trouxe assim, de primeira como referência, né? As pessoas começaram a ver, ela sabe ali. Eu escutei uma outra pessoa falar sobre isso, mas quando eu escutei ela falar, eu consegui aprender mais sobre isso. Então, me posicionar, eu acho importante. Me considero falha ainda. Eu acho que eu tenho que fortalecer a marca mais, né? A marca Sabrina Corrêa. Eu acho que quando as pessoas lembrarem de Hidragloss com coloração, precisam ter na mente. As pessoas que vão passar por meus anúncios pelo Instagram, elas não vão fechar comigo o curso ali naquele momento. Mas quando ela pensar em fazer, ela tem que me procurar para fazer. E lembrar de mim. Eu acho que eu ainda falho um pouco nesse sentido, mas eu tô aprendendo também, né, constantemente. E a gente sempre sabe onde o calo aperta, onde a gente precisa melhorar, né? Exatamente. Então eu acho que, sabe, algumas coisas assim, melhorar a questão de imagem, eu acho que é alguma coisa que eu tenho que me preocupar um pouco mais. Eu sempre fui uma pessoa muito Caxias, no sentido assim, as pessoas precisam me ver pelo que eu sei, né? Não é só a minha imagem ou o meu local, mas não. Porque eu vejo muito hoje em dia as pessoas falando, mas eu vou criticar. Isso. As pessoas falando, você tem que estar de terno, você tem que estar aqui. Não é. Eu acho importante. Eu sempre trabalhei com beleza, então eu sempre fui preocupada com imagem. Sim. Profissionalismo, acho que é passado na imagem também. Sim. Mas hoje se vende uma coisa que só se você usar um terno, você já vai ser autoridade. Isso não é verdade. Tirou as palavras da minha boca. Tem muita gente de terno fazendo péssimos trabalhos. E se posicionando muito mal e não entendendo nada do que tá fazendo. Então isso é super perigoso para quem tá começando. Sim. Entendeu? Que pensa só que vai fazer uma imagem super bonita. E aí não vai fidelizar cliente porque falta técnica. Sim, certo. Vazio conhecimento. Então, na verdade, a gente volta ao que é mesmo, né? Que claro que tem que ter uma marca forte, as pessoas precisam lembrar de você, precisa ter uma imagem bacana, estamos trabalhando com beleza, mas a questão do conteúdo, conhecimento, autoridade, pra mim é prioridade. Eu sempre fui muito nesse sentido mesmo. Acho que por isso que eu abandono um pouquinho o restante, por considerar que o mais importante é isso, pra mim, né? Mas aquele impacto inicial precisa ter, né? Mas talvez a imagem, uma boa imagem, te encurte o caminho. A pessoa acredite mais rápido, a pessoa compre a sua ideia melhor. Sim. Talvez você consiga até agregar um valor, talvez. Sim. Mas não é o mais importante. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Eu acho que um ponto que a gente tem que abordar é a comunicação. Né? A comunicação com a sua cliente, a comunicação com as minhas alunas, a maneira de comunicar, ela ultrapassa tudo isso. Sim. Eu acho que você pode nem estar de terno, mas você pode super comunicar bem, gerar uma sintonia com o teu público, assim, muito grande, uma afinidade, e cai aquilo que hoje que a gente disse, a pessoa vai comprar você antes de comprar o seu produto, né? Sim. Então eu acho que é um conjunto, mas as pessoas têm desviado realmente esse sentido mesmo. Com certeza. E qual característica você acha essencial para um negócio dar certo? Mesmo digital ou não? Enfim. Primeiramente, a coragem, o medo de não errar, se a gente for falar num âmbito maior ali, eu acho que a coragem, esse medo de não encarar, tá com vontade, aquilo que você se propôs, pode até dar errado, pode, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Se a gente for falar
Mas aí, na questão de empreendedorismo, acredito que a organização, né? Quando eu comecei a me organizar ali no meu negócio, as coisas começaram a fluir melhor. Eu não acordava mais confusa, pensando, meu Deus, como que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer? Então, essa organização, tanto no seu dia a dia, na sua rotina, não é necessário grandes investimentos, mas essa organização do seu dia, da sua rotina, para mim, no meu perfil, ajudou demais. Assim, eu acho que para empreender você precisa da coragem, você precisa da organização, você precisa do conhecimento, o foco, né? Onde eu vou chegar? Eu vou chegar ali. Muita gente fazendo tudo de uma vez, né? Então faz essa técnica, não fica boa em nada, né? Então faz um pouco de cada um, não consegue ter referência do que você é boa de fato. Aí a aluna me fala, mas eu vou vender um procedimento só. Se hoje você tem um procedimento, evolua, né? Faça aquilo muito bem. Depois você vai abrindo os leques para as outras coisas, porque a tua cliente, que já te conhece como autoridade naquilo, ela vai confiar. Se você faz lábio, mas a sobrancelha dela deve ser o máximo. Ela já faz lábio tão bem, a sobrancelha deve ser... Nossa, se ela for fazer cílios depois, com certeza já confia naquilo que você entrega. Esse foco é bem, bem importante também. Você entrou num assunto que eu gosto muito, que eu sempre falo, às vezes é melhor vender mais para uma cliente do que ter uma cartela extensíssima de clientes. Porque aquela cliente já confia no seu trabalho. Exato. Se você for boa no seu carro-chefe, vamos dizer, no meu caso, cílios, as clientes fecham boca comigo, porque elas confiam em mim. Não é a realidade? Não é a verdade. Aí é diferente, por exemplo, eu já tenho bastante conhecimento e muita experiência em cílios. Não é que eu tô começando nos cílios, começando na sobrancelha, começando no lábio. Você entende? Então, eu já tenho uma cartela, eu já consigo desenvolver e agora eu posso parar um pouco e me entregar em outro procedimento. Exato. É diferente de você não é bom nos cílios, começar a boca, não ficar bom na boca e ir pra sobrancelha. Né? Uma coisa não vai agregar a outra. Porque o nosso setor, ele requer tempo para você desenvolver a habilidade, né? Então você precisa de tempo. Quando você já tem uma cartela, que nem você já é boa, faz cílio, já tem sua clientela, isso aqui te segura para você abrir esse braço aqui. Sim. Então eu já tenho isso aqui que me mantém, então agora eu vou focar nesse outro e vou ficar muito boa naquele outro setor. Então a cliente, que é mais que uma cliente de corporal que vai fazer sobrancelha com você, o que tem a ver? Então, mas né? confia. Mas ela falou, nossa, ela já entrega um bom serviço aqui, ela vai ser boa em tudo que ela se propor a fazer, né? E é mais barato e mais fácil trabalhar com a sua cartela já do que ter sempre clientes novos. Sim, trazer a cliente nova requer mais investimento, né? Mais habilidade. E essa questão aí que você falou do foco, eu acho muito importante. Tem alunas muito perdidas, elas ficam, o que eu faço primeiro? Eu divulgo, eu faço modelo, não sei o quê. E ficam perdidas e não sabem, então foco. É a organização da rotina, né? Hoje, por exemplo, eu sei que a minha demanda de rede social é muito grande, então, e de suporte é muito grande. Eu precisei me organizar. Eu precisei ter... Gente, eu não tenho tempo, por exemplo, para fazer não sei quantos feeds, não sei quantos stories, mas tem que aparecer o básico, você precisa falar, não basta só colocar o antes e depois. A gente tem visto muitos profissionais falando isso. Para gerar essa autoridade, a cliente quer criar essa conexão, ela precisa que você fale um pouco sobre seus produtos. Às vezes elas não sabem o que criar. E uma dica, né, gente? Vamos usar inteligência artificial, que tá aí super a nosso favor. Né? Dá um comando corretamente, assiste um vídeo no YouTube como dar os melhores comandos pro ChatGPT, entendeu? Ele faz tudo, ele faz tudo, ele cria e-book, ele cria textos, ele cria... Então, tô sem ideia para fazer stories. Me manda uma sequência de stories para venda de tal produto. Me manda, foi ótimo, né? Manda aqui, inteligência artificial. Coloca ali, então isso te ajuda. Hoje a gente tem ferramentas para ajudar. Então, de segunda, o que eu vou fazer? Eu tô de folga, eu vou dar uma assistência ali no Instagram, vou criar uns 3 posts, vou programar e vou deixar minha rotina. Eu sei que muita gente resiste, mas não tem saída. Hoje a gente tá... Mas isso acaba frustrando, eu acho, algumas pessoas, porque aí volta pra autorresponsabilidade. Só não faz porque não quer, não é? Concordo em gênero, número e grau. As pessoas fogem da autorresponsabilidade. O meu lábio não tá dando certo. Eu fiz e não fixou. A cor não. Eu tive uma aluna que mandou isso dentro de um grupo. Ela fez
Bom, a história é super longa, mas enfim. Chamou que já tinha o curso, só precisava de um dia, queria só uma mentoria, queria só se eu pudesse dar uma ajuda, não tinha muito dinheiro para investir, mas só queria saber a minha técnica, meu método. Só muito tempo atrás. Tudo. Fiz. Vamos aprender, né, gente? Fiz, foi um dia só. Quando chegou lá, percebi que não sabia nada. Porque geralmente quem faz isso faz de má fé, né? Sim, totalmente de má fé. E eu tinha ideia na hora, mas eu tive a certeza depois. E fez o dia, saiu. Acho que atuou no próprio lábio. Fez em si. Não sei o que fez. E quando entrou no grupo, falou: estou saindo do grupo. Apliquei uma vez só e não funcionou. Alguma coisa assim. Tchau, vai com Deus. A vontade é essa, né? Assim, é a autorresponsabilidade de você treinar, de você pegar as pessoas, de você ter responsabilidade para fazer aquilo dar certo. E se não der, a gente não pode jogar a culpa no outro, né? Ou eu não me adaptei, nem todas vão fazer o curso e vão achar o máximo, né? Ou eu não me adaptei à técnica, não era aquilo que eu queria. Ok, isso acontece comigo, aconteceu com você com certeza muitas vezes. Sim. De fazer alguma coisa e falar, não, isso daqui não é pra mim, né? E aí, fiz cílios, inclusive. Não é pra você. Não é pra mim, definitivamente. Eu logo saquei que não tinha nada a ver com a professora, com a pinça, entendeu? Sim, claro. Com o modelo, não era pra mim. E hoje as pessoas estão... na verdade, é uma maneira de dar uma desculpa. Sim. Pra aquilo que você não vai fazer acontecer. E pra mim, isso não existe. Esse caminho pra mim não existe. Então, se eu investir naquilo e eu sei que eu vou fazer, vai dar errado, Sim. mas eu vou tentar e eu vou assumir aquela responsabilidade com a minha cliente, com a minha modelo. Então, é uma maneira de você fugir, na verdade, né? Do que você não tá fazendo. E no caso dessa aluna que já estava de má fé, eu vejo o seguinte: é uma pessoa que já não vai dar certo, nem nisso e nem nada. Porque ela já está com uma conduta errada, não ética, não se esforçou. Ela quer que você faça pra ela. Sim. E tem, a gente Ou ela vai lidar com poderia ter alunos falado, assim. exatamente. Na verdade, ela viu uma oportunidade ali de pagar pouco pra aprender uma coisa que ela achava que nem ia funcionar. Mas ela deixou ir lá ver o que ela fazia. E eu, na época, coração mole, ela me falou da situação financeira dela. Eu falei, caramba, né? O que me custa? As pessoas vão entrando na nossa mente. Eu falei, o que me custa? Eu já tô tendo tantas turmas de aula, só ela. Eu vou me dedicar um dia pra ela e de repente isso daqui vai mudar a vida dela, entendeu? E olha só como a pessoa tirou o proveito. O que ela fez com aquilo que eu entreguei, entendeu? Então tem gente que vai fazer algo super maravilhoso com aquilo que você entrega. E tem gente que vai jogar no lixo mesmo. Sim. E tá tudo certo. É só continuar. Até porque a gente entrega o que a gente tem. Isso, né? Exatamente. Então, tem alunas que vão desenvolver super bem e tem alunas que vão falar, Sabrina, mas não, isso daqui não é pra mim. Eu quero fazer outra coisa, eu não tô no time certo. E Sabrina, você já se arrependeu de alguma decisão ao longo da sua carreira? Nunca me arrependi. Eu acho que eu tinha esse arrependimento daquele time lá que eu perdi. Que eu queria ter começado as coisas antes, mas depois eu amadureci, como eu te falei, isso entrou, né? Eu consegui entender qual que era o meu momento ali. Nunca me arrependi de absolutamente nada, assim. Até as coisas que me tiraram o sono, que foram difíceis, que eu chorei, que eu tive um sofrimento durante alguns processos. Tudo isso pra mim, eu tirei experiência de absolutamente tudo, assim. Tá certo. Então não me arrependi de nada. E você acha que a área tá saturada, a área da beleza? Eu acho que tá saturada de gente fazendo um monte de coisas que não estão tendo bons resultados. De maus profissionais. De maus profissionais. Como a gente tem hoje em dia o digital, né? Muitos cursos sendo oferecidos de uma maneira assim, meteórica. Tá faltando aprofundar os conteúdos. Então as pessoas fazem, já compram material e já saem fazendo. Então não alinham o procedimento, não treinam. Não acho que tá saturado. Eu acho que tá faltando bom profissional com boa entrega. Profissionais tem muitos. Vai fazer lábios, fazer cílios, fazer sobrancelhas. Mas quem entrega aí esse conteúdo mais aprofundado, hoje é raso. Uma grande maioria é raso. Bons resultados, eu digo de procedimentos mesmo, tá? De quem faz, de cílios, muito pouco. Você pega em Campinas, você pega muito pouco lábios, micropigmentação de sobrancelhas. Cresceu muito, mas eu acho que se você tiver um diferencial,
Com certeza, as pessoas me perguntam, mas você acha que eu vou conseguir ganhar uma grana, né? Fazer um dinheiro. Claro que a gente vai alinhar tudo, né? Redes sociais, vai alinhar posicionamento, brand, tudo. Mas saber fazer, postar ali, a cliente rodar ali o seu feed e ver o teu resultado, eu acho que já é fundamental. Então tá faltando conhecimento e embasamento, não só vender por vender aí qualquer resultado. E a gente pode entrar numa pergunta que eu já ia fazer, que é: qual é o seu diferencial hoje? Hoje, o meu diferencial dentro, né? Hoje, como o meu foco tá no digital, eu acho que nos meus atendimentos eu sempre tive o diferencial da abordagem, do pré-venda, do pós-venda. Que eu acho isso muito importante, mas quando eu tô mais no digital hoje, eu acho que é o meu suporte. Hoje, o meu suporte com as minhas alunas, né? Esse tempo que eu separo e me organizo para ajudá-las a desenvolver e colocar em prática o que eu tô ensinando, eu acho que o meu suporte é um grande diferencial desse curso mesmo, assim. Além do conteúdo ser muito bom, além de eu estar atualizando o curso constantemente, então toda vez que eu acho que alguma coisa não tá boa, que tem informação mais para passar, eu coloco ali dentro do curso. Então eu não pus o curso, gravei e deixei lá, deixa rodar do jeito que tá. Eu sempre tô procurando melhorar lá dentro, atualizar. E essa questão do suporte que eu acho fundamental na venda deste produto, que é uma execução, né, que você precisa dar um pouquinho mais de atenção ali para que as alunas executem bem. A finalidade é entregar um bom resultado. Então eu ajudo elas a alcançarem esse caminho. Eu acho que é um grande diferencial. E você pretende parar de atender? Eu acho assim que com o digital agora eu já diminui meus atendimentos, mas eu vou seguindo aí. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que, assim, vou parar. Provavelmente vou mesmo. Talvez eu abra um dia, 2 no mês pra fazer todo mundo que me procurar pra retoque e tal. Mas eu acho que agora o meu foco vai ficar dentro dos cursos e das alunas, que já me demanda muita energia, né? Às vezes, um dia que eu paro, 2 na semana que eu tenho que parar pra atender, é o momento que eu vou abandonar aqui. Eu não posso fazer isso, né? Então, tem coisas que o suporte me ajuda, a equipe ajuda, e tem coisas que eu tenho que fazer pessoalmente. Então, talvez no futuro vá me adaptar um dia por semana, 2 dias por mês. Vamos ver o que a demanda for me levando, eu vou fazendo, mas é provável que sim. E você pretende ter equipe de atendimento? É uma equipe de atendimento, não sei. Hoje, no momento, é algo que eu não parei para pensar ainda, se eu faria uma equipe lá dentro, porque também vai demandar de eu treinar, de tudo isso, né? Então, num dado momento onde minhas coisas no digital estiverem seguindo um pouco melhor, talvez eu consiga me dedicar a treinar e ter uma equipe. No momento, não penso nisso, não. Mas no digital, sim. Mas no digital, sempre, cada vez mais. Porque eu percebi que a força... Hoje a gente consegue alcançar muita gente pelo digital. As pessoas estão deixando de fazer curso presencial para optarem pelo digital, pela qualidade que está sendo mostrada ali, que está cada vez melhor. E porque pode rever também várias vezes. Sim, exatamente. Ela vai ter aquele conteúdo. Porque, na verdade, quando a gente fala de curso presencial, vou falar uma coisa que até vira polêmica aqui. A aluna ela fica os 2 dias, mas a gente percebe que quando ela sai dali, é tanta informação para ela absorver que fica ali 80% das informações ficam perdidas. Quem dá aula sabe disso, né? E aí te demanda o teu suporte do pós, às vezes de coisas mínimas, básicas, que ela não absorveu. Porque o curso de 2 dias, embora meu curso seja das 9 às 17, 18, eu não tenho muito limite de terminar, eu fico quanto precisar, atendimento aos modelos. Muita gente vai pelo presencial por conta de atender as modelos, mas eu percebo que aquele conhecimento, ele se dissipa muito rápido quando você sai. Porque é um bombardeio de conhecimento. Imagina para quem é iniciante, não viu uma agulha. Então, assim, aprender tudo de uma vez é mais difícil. E o que o digital te permite? Ficar revendo. Se o curso é atualizado, então, como o meu, maravilhoso, porque a aluna vai revendo, vai, né, trazendo conhecimento de volta. Eu vejo muitos profissionais dão presencial e aí de brinde vai um online para a aluna conseguir rever, né? Muito bacana. Eu cheguei a fazer alguns, assim, ela comprava o digital e vinha fazer um curso um dia no presencial. Também foi uma ideia bacana. O da Natália Beauty eu fiz presencial e eu ganhei o online pra poder, acho que rever mesmo, Sim, né? Os conteúdos, porque muita coisa se perde. Então esse é um caminho também bacana.
Mas eu acho que o digital ainda tá dominando. Quanto melhor a qualidade do que for entregue, de tudo, eu acho que ele vai dominar mesmo. Então a minha força hoje em dia vai ficar mais no digital. E aí eu vou acho abrir que presenciais futuro, aleatoriamente. Sinceramente, eu acho que no futuro todos os profissionais hoje que dão curso presencial vão ter que estar no online. Porque não tem sim, jeito. não dá para escapar, assim, disso. E com certeza não só um produto, né? Como eu tenho hoje. Mais produtos, porque as pessoas estão muito em busca. É raro hoje em dia alguém me falar, mas eu preferia presencial. Inacreditável, né? Porque antigamente era tudo, não, obrigada, eu prefiro presencial, tá muito longe. Então, às vezes a pessoa prefere procurar alguém perto, mas não fazer com aquela que ela queria. Sim. Então, procurava alguém perto para fazer presencial. Hoje não. Hoje elas vão fazer com quem, mesmo que seja no digital, mas ela vai fazer com aquela profissional que ela já admira, já criou conexão, já viu o resultado. Então, eu acho que o digital vai crescer muito. Então, a gente variar de serviço, eu pretendo colocar todas as minhas forças no momento no digital mesmo. Sim. Que conselho você daria para quem está começando ou está em dúvida se entra na área? Bom, a área da beleza me trouxe assim experiências incríveis, né? Mesmo porque eu saí de um setor mais pesado, mais denso, hospitalar, trabalhava com doença, dor, tristeza e fui para a área da beleza. Então, que é uma área de autoestima. Autoestima, como eu comentei com vocês, alegria, a pessoa chega alto astral, sai super alto astral. Então, meu clima mudou 360 graus e eu amei, né? Eu amei. É difícil ouvir alguém que falou, entrei para a área da beleza, mas não gostei, desisti. É muito difícil. Então, assim, existe mercado, ela cresce assim de uma forma meteórica também, então sempre vão ter novos protocolos, novos procedimentos, né? Só que quem tá começando, precisa realmente criar um foco, precisa criar um perfil. Então não adianta fazer tudo de todos, né? Se o seu perfil é voltado para naturalidade, vai buscar, né? Se o seu perfil é voltado para, sei lá, uma estética facial, alguma coisa que trabalhe mais terapêutica, foca naquilo. O que está precisando a gente criar especialidades assim no que a gente faz, não fazer tudo de todos, e vai ser um diferencial, né? Então a gente vê hoje, eu sempre acompanho muitos reels, o pessoal fazendo massagens faciais naquele atendimento com vapor, tal. Eu falo, nossa, aqui no Brasil eu nunca fui num lugar onde eu recebesse um atendimento de estética facial, por exemplo, nesse sentido, sabe, da massagem, do cheiro, das toalhas quentes. A pessoa só vai fazer limpeza de pele ali, sabe assim? Então eu acho que abrir a cabeça para tudo que é mais novo e para criar um perfil de atendimento vai ajudar as pessoas a lembrarem de você, porque vão entender, e outras pessoas de outras coisas não vão te procurar. Quem vai te procurar é aquilo que gostou já daquele perfil do que você faz. Então é isso, né? Coragem, meter as caras mesmo, vai errar e levantar e recomeçar. Eu acho que é isso, buscar esses diferenciais. Eu acho que hoje, no mercado que a gente considera tão amplo, né, e tão saturado, eu acho que é uma grande alternativa aí. Na Natália Beauty, eles ensinam a fazer a massagem antes, né, da sobrancelha ou da boca. Aí, quando eu passo o anestésico na boca, eu venho com aquelas esferas e faço a massagem no rosto da cliente. A experiência que você vai proporcionar para a tua cliente neste momento. Ai, mas uma massagenzinha... Gente, não é a massagem. É a experiência que ela vai viver ali que vai deixar aquele momento marcante, que vai fazer ela querer voltar. Até no salão, quando a gente vai lavar o cabelo e fazem massagem, você já fica feliz. Nossa, por isso que eu falei, não precisa de muito. A experiência que você vai proporcionar, ela não precisa de muito. Até manicure, uma esfoliação na mão, né? Muito. Não é diferente quando você vai fazer um pé numa manicure e uma só faz a sua unha e a outra vem com uma esfoliação que dura 30 segundos, nem isso, se bobear, faz uma esfoliação, faz uma massagem. Gente, é uma delícia. É tão pouco no atendimento e faz uma diferença enorme para quem está sendo atendido, né? E ficar de olho lá fora, o que está acontecendo. Tem uma convidada que veio, a Juliana, e ela faz muito reels ela faz dermaplaning. E também limpeza de pele, eu acho, não lembro. Mas ela faz muito essas massagens, ela põe o vapor, ela mostra isso, mostra aquilo. Gente, aquilo ali já vende sozinho. Vende sozinho. Eu nunca vi um Reels do Brasil, eu vejo de fora. Os meus chegam tudo de fora. Do Brasil, onde tivessem esse perfil de atendimento de facial, por exemplo. O dela tem. Com as toalhas quentes. Não sei se tem toalha quente, mas tem todo sensorial. Aquele vapor, aquele sensorial
Até na parte da argila, ela... Tudo. Quem que não quer? Que cliente que vai fazer uma... Então você quer ter um diferencial? Quer cobrar uma limpeza de pele R$300, meu amor? É só você incluir esse processo no processo Sim. que você já vai fazer. É porque ninguém agrega vai pagar. valor. Amor, agrega valor. Paga, né? A tua cliente vai... Ela não paga aquilo assim. É a experiência que ela vai viver. Então, acho Sim. que isso é um grande diferencial. E Eu quando a vejo. gente fala de mercado saturado, eu acho que esse é um grande caminho. Eu vejo que as clientes às vezes querem o diferencial, elas querem, mas elas não acham onde investir, porque os profissionais não fazem isso. É muito isso. Elas querem. Às vezes mas ela elas não- quer um ambiente diferente, um cheiro diferente, um cafezinho diferente. Sim. Um momento, uma não correria pra você sentar e conversar num cafezinho com ela. Então isso é importante, faz diferença. E às vezes elas querem isso e não acham. Quando a gente fala até da formação de preço, da precificação dos nossos produtos, né? Tá aí, quando você põe aquilo lá embaixo, você precisa ganhar na produção. Então Sim. você passa o dia correndo mesmo, entra uma, sai outra, toda descabelada, você perde a qualidade do seu atendimento, você perde porque você precisa gerar o teu recurso ali, e o teu Sim. recurso vai vir da produção. Sim. E a sua cliente percebe isso, que você tá se despedindo dela rápido para já atender a sequência. Parece utópico, gente, né? Mas eu preciso atender, eu tenho que fazer tantos por dia. Parece utópico, mas ela percebe que você Sim, tá acelerada, ela que você percebe. quer logo dispensar, então você quebra totalmente essa conexão. E se alguém atender ela e oferecer isso, você pode ter certeza, né? Que ela vai. Por até mais, Ela fica. ela fica. E Sá, você tem algum livro ou filme pra indicar pras... Eu gosto, Meninas. tem filme mais, livros, eu tô meio relapsa mesmo com isso, porque tô tão cansada que chega à noite, eu quero fazer uma leiturinha, eu precisava me comprometer a ler assim, sabe? Todos os dias. Todos os dias. Preciso ler 2 páginas por dia, nem que fosse. Isso, preciso de fato melhorar isso de livros. Filme eu gosto muito de Homens de Honra. Acho que é a história de resiliência e persistência quando você tem um foco a ti, porque algumas vão ter esse processo mais fácil e algumas pessoas vão ter esse processo de uma maneira muito difícil, né? E às vezes a gente fala de dificuldade, não é uma dificuldade de não conseguir alugar um lugar, não é conseguir, é uma dificuldade de doença, é uma dificuldade de perda, Sim. é uma dificuldade de fato, como eu contei aqui do filho, que é um dependente químico, que a minha aluna falou. Então eu acho que dentro desse filme, essa questão da persistência e de alcançar, passar pelo processo e de alcançar aquilo que você quer, porque você almejou aquilo, que você sabe que você vai ser feliz com aquilo. Então eu acho que ele passa, quem já assistiu sabe, ele passa por tantas dificuldades, mas ele prova que ele pode chegar ali onde ele quis tanto chegar. E não foram poucas dificuldades. Então eu acho que é um filme que eu amo muito Gladiador também. Assisto, e todas as vezes que eu assisto, a coisa da resiliência fica muito forte, eu adoro. Eu queria muito ter assistido esse filme no cinema, assim, todas as vezes eu tiro daquele filme uma lição super bacana. E eu gosto muito da Cabana também, porque a Cabana, quando ela fala um pouco mais de vida e de fé. E eu nunca tirei Deus da jogada. Sim. Então, entender um pouco mais o porquê que às vezes a gente passa por algumas coisas da vida pessoal vai te fazer melhor para evoluir profissionalmente também. Então, Sim. eu adoro, revi, eu lembrei dele só porque eu revi agora domingo. Sim. É um filme muito emocionante, que vai te ajudar a tratar de outras coisas, mas te fazer melhor para todos os setores assim Sim. da sua vida. Então, Ai, que legal. Então é isso, gente. Adorei o papo. Sá, você quer falar suas redes sociais? Sabrina Correia Academy, o Instagram. Trabalho, né? Foquei aí na questão dos lábios. Hoje eu tô muito forte no digital, com Hidra-Gloss, com coloração. O efeito lip tint, que a gente fala que é um tratamento de lábios. Você vai entregar uma lâmina aí tratada e colorida de maneira natural, né? Fugir dos procedimentos muito artificiais, muito pesados. Então, Sabrina Correia Academy, quem quiser dar uma olhadinha ali no perfil, tem bastante conteúdo relevante, porque eu sempre posto aí conteúdos para acrescentar para quem é profissional e para quem tá só ali sapeando também. Sigam ela, gente, é maravilhoso o conteúdo. E sigam o Instagram do podcast, me sigam também nas redes sociais e acompanhem a gente e deixem comentários se vocês gostarem. É isso, obrigada!